que, mais uma vez, vão abrilhantar aqui o nosso evento de hoje. Tá? Pois é. E antes de chamar as nossas maravilhosas palestrantes, eu queria também saudar a presença da nossa querida e madrinha Thaís Fontes, que acabou de chegar e está aqui presente. Thaís, muito bem-vinda. Que a doutora Soraya e a doutora Aline também são mentoras da mentoria da OAB seccional, né, do Rio de Janeiro. E não tenho mais palavras. Agora eu vou deixar as palavras com vocês, que seja uma noite realmente brilhante, para que toque aí todos os corações, porque a ABAME não toca só intelectualidade, ela tem que tocar o coração também, porque senão ela deixa de ser a ABAME. E no final a gente vai ter uma entrega de carteirinha hoje, que vai ser um momento solene da ABAME, vai ser a primeira entrega de carteirinha virtual, e já estamos prontos. E quem quiser estiver interessado em conhecer um pouco mais da ABAME, depois da palestra, nas perguntas, a gente vai expor um pouco sobre a ABAME. Já passo a palavra, então, para a doutora Soraya e a doutora Aline Simas, que elas são as melhores pessoas para poder se apresentar e falar sobre o trabalho delas, sobre a carreira e também sobre o nosso tema de hoje, que é a compliance. Bom, uma boa noite a todos os presentes, né, aos futuros novos membros da ABAME, aos agraciados por serem antigos, bons e velhos membros da ABAME. Para vocês, meu nome é Soraya Salomão, eu sou advogada e atualmente tenho uma atuação super especializada aí com compliance, e eu junto com a Aline a gente vem aí tentando transformar a advocacia, trazendo para todos o conhecimento que pouco é trazido do compliance, porque parece que é mais assustador do que ele é. Agradeço novamente ao convite sugerido pela Thaís Alessandra e, consequentemente, aceito pelo nosso presidente, Dr. Sidney, pela doutora Fátima e por todos os outros presentes. Já faço aqui a venda do meu jabá para quem está presente, que fica aqui a proposta do convite, sabe, do Dr. Marcos Soares também, porque a gente aqui não brinca em serviço. O que importa é que a gente possa dividir e compartilhar cada vez mais, né? E eu até vou pedir a Caroline, que ela faça a gentileza, no alto de um PDF tem como colocar para visualizar em tela cheia, porque vai ser um pouco melhor a experiência de vocês. Vou passar a palavra para a Aline para ela se apresentar, porque eu acho que ninguém precisa de tanta liturgia aqui na hora das apresentações. Em todos os nossos slides tem aí disponível os nossos arrobas do Instagram para contato, que hoje eu acho que é o nosso melhor primeiro caminho para facilitar a nossa vida. Então, fiquem à vontade, a gente vai falar, eu e a Aline, e ao final a gente também está aqui disponível para tirar a dúvida e ajudar, e para todo mundo crescer junto. Aline? Bom, vou desejar uma boa noite a todos novamente, agradecer a Alessandra, ao Dr. Sidney, a Thaís e a todos pelo convite. Assim como a Soraya falou, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que para a gente é tão caro, é tão especial, que é o compliance, né, que já há alguns anos faz parte da nossa vida, a gente trabalha com isso há alguns anos, e a gente vai dividir aqui com vocês a ideia, né, dividir experiências, porque acho que quando a gente divide experiência fica tudo mais fácil, fica tudo mais didático, factível, né? A gente foge um pouco da teoria, a gente foge um pouco do que a gente lê nos livros, e falando um pouco da prática do nosso dia a dia, como a gente utiliza, né, o compliance no nosso cotidiano, eu acho que a gente consegue ser mais didática e levar uma mensagem melhor para vocês. Como a Soraya falou, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês, através das nossas redes sociais. No nosso material, vocês vão ver, tem o nosso e-mail, nosso arroba. Vocês não poupem, não deixem de falar conosco, porque a gente vai ter o maior prazer, né, de receber vocês e de retornar a vocês qualquer tipo de contato. O tema que a gente da nossa palestra de hoje é compliance para advogados, né? Eu acho que eu vou esperar a Carol colocar o slide, porque aí a gente preparou, acho que fica mais fácil. Mas só dando aqui segmento nas nossas apresentações, eu sou advogada trabalhista há 11 anos, eu atuo não só com direito do trabalho, como também com proteção de dados e compliance. Atualmente eu sou vice-presidente da Comissão de Compliance de uma outra associação, da ABA. A Soraya é a nossa presidente, sou mentora também do projeto da OAB, né, que a Thaís é coordenadora, e, enfim, a gente tem uma carreira aí, sou auditora líder,
nas ISOs 37.001 e 19.600, sou certificada pela Exim como profissional de proteção de dados. Então, a gente vai bater um papinho, né, sobre compliance. Estou aqui ganhando um tempo para entrar para entrar o material. Acho que esse PDF é diferente, Soraya. Tá em PDF, eu não estou conseguindo botar naquela tela cheia o PowerPoint que eu consigo. É isso que eu só tentei aqui. Caroline, Alessandra, doutor Cid e doutora Fátima, se não se incomodarem, a gente pode atrapalhar um pouco a liturgia normal do Zoom e deixar que a gente, então, tente fazer por aqui esse passar do slide, porque eu acho que vai comprometer um pouquinho vocês. É isso que eu ia sugerir, passar para vocês. É para a professora Fátima se falando. Se quiser me transformar host. Passa o host para ela. Isso, tá, doutora Soraya? Isso, obrigada. Tá bom, então. Só um minutinho. Eu acho que vai ser melhor. É porque, às vezes, de computador para computador está num lugar, está em outro, a gente já está acostumada, nós estamos tão acostumadas a ter que lidar com isso, a essa nova tecnologia. Isso faz parte de estar em compliance, que a gente tem que estar em conformidade com as novas tecnologias, né? E tem que aprender aí o que é necessário para atuar cada vez melhor. Ela já me transformou a host, deixa eu só deixar aqui no ponto, já que eu não precisava mais. A gente promete que já falta bem menos do que... Já estou aceitando gente entrando aqui também, já apareceu aqui para mim. Doutora Bárbara quer entrar, eu aceitei. Vamos lá, vou começar aqui, vou abrir agora, só um minuto. Todo mundo que bater na porta, você pode deixar entrar. Vou deixar. Todos conseguem ver na tela cheia? Sim. Sim, né? Bom. Estamos vendo. Até, inicialmente, né, até reforçando o que a Aline trouxe para vocês aí, sem até o próprio slide, a gente traz aqui a nossa carreira. É importante a gente validar que o compliance realmente não é nada novo, é algo que muitos nem sabem que faz parte da própria vida, da vida jurídica, da vida pessoal, mas a gente precisa verdadeiramente buscar se qualificar, assim como todos os aqui presentes têm um interesse em comum com o direito imobiliário. O compliance também está no direito imobiliário, mas nós, eu e a Aline, até para a gente poder atuar e poder chegar até aqui e entender que nós estávamos em conformidade com o que nós estávamos falando, nós precisamos ali trazer cada vez mais e mais conteúdo. Então, a gente traz aqui, depois, se vocês quiserem disponibilizar os slides para alguém, não há problema nenhum, a gente traz aqui um pouquinho do nosso mini currículo, que a gente acredita que é importante, mas não é o que é definitivo para ninguém. E aí eu vou entrar já, começar o tema, para a gente não trazer mais demoras para o pessoal. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em compliance, quando a gente pensa na advocacia, quando a gente começa aí a unir os pontos, né, que é um dos nossos compromissos, em especial meu e da Aline, é trazer a informação de uma forma mais palpável, de uma forma mais coerente com a realidade dos advogados, até porque na maioria das suas vezes, essas informações elas são trazidas para até afastar, né? As pessoas às vezes querem até dificultar, trazer um pouco mais de dificuldade na informação para até valorizar. E a gente entendeu, principalmente no nosso último ano, né, que é um ano bem triste por conta da pandemia, que a crise da advocacia, que sempre existiu, né, ela tomou mais força, ela tomou uma proporção que eu acho que ninguém nunca pensou que poderia tomar, que a cada dia todos os advogados eles estão tendo que se reinventar, eles estão tendo que pensar em novas formas de advogar para poder sobreviver à nossa selva jurídica, né, que ela é repleta aí de intervenções de terceiros, de opiniões do Google, ela é repleta aí de honorários que, na maioria das vezes, sofrem sérios leilões, e a gente precisa, para sobreviver a essa selva, pensar que a crise ela existe, reconhecer ela, mas a gente precisa trazer aí novas opções de reinvenção. E para a gente, o compliance na advocacia, o compliance para advogados, o compliance sendo tirado exclusivamente do viés empresarial e sendo trazido para aquele advogado jovem que começou agora a advogar, para aquele advogado antigo, mas que, por exemplo, ainda não conseguiu se atualizar às novas realidades. A gente entende que o compliance ele tem uma ligação direta para proporcionar, a gente enxergou o compliance como algo que pode proporcionar
essa sobrevivência um pouco mais calma a essa crise, né, Aline? A gente sabe que, pode até passar o próximo slide, Soraya, a gente vive uma crise, a pandemia ela acentuou isso, a gente vê aí uma série de advogados fechando seus escritórios. Posso até falar aqui daqueles advogados audiencistas, né, que viviam de fazer audiências nos tribunais e hoje em dia estão aí, muitos deles, infelizmente, com muita tristeza que eu falo isso, ontem mesmo estava ouvindo uma história dessa, estão passando necessidade, muitos desacreditando da advocacia porque não sabem o que fazer para sair dessa situação que se encontram, né? Tribunais fechados, eu sou advogada trabalhista, o TRT, por exemplo, do Rio, está fechado até hoje. Eu sei que aqui vocês atuam mais na área imobiliária, apesar da Alessandra ter falado que não são só advogados imobiliários. Então, assim, vejam, os advogados que viviam de audiência, de fazer audiências trabalhistas, eles estão numa situação delicadíssima porque a Justiça do Trabalho não voltou e a gente não sabe quando vai voltar. Ela está funcionando remotamente, é verdade, mas os atos presenciais não estão acontecendo. Então, tudo isso traz uma vulnerabilidade muito grande para esses profissionais que acabavam precisando desses atos presenciais para sobreviver, e não eram poucos. Se a gente for olhar a quantidade de advogados que viviam desse tipo de procedimento, a gente vai ver que são muitas pessoas. A própria utilização da tecnologia, né, a necessidade da gente se adequar aos novos meios tecnológicos para poder exercer a advocacia, ela também afastou um pouco muitos advogados que tinham ainda uma dificuldade e uma resistência à tecnologia. O meu mentorando, inclusive, lá no projeto de mentoria, aproveitando que a Thaís está aqui, a primeira coisa que ele me falou foi que ele tinha uma resistência muito grande à tecnologia. Ele não é um advogado novo, digamos assim, né? Ele tem lá os seus 40 e poucos anos, e ele falou para mim, olha, Aline, a tecnologia para mim é um problema, e isso é uma barreira que eu vou ter que superar. Eu falei, exatamente, é uma barreira que você vai ter que superar, senão você vai ficar completamente fora do mercado. Não dá para pensar hoje em advogar sem fazer as pazes com a tecnologia. Então, essa crise, né, ela abriu muito diversas feridas que a gente já tinha, né, e muitos advogados foram colocados numa situação de necessidade. Mas toda a crise, como diz a citação do slide, ela traz consigo uma série de oportunidades, né? Apesar de muitas pessoas estarem passando, muitos profissionais estarem em situação de dificuldade, a gente tem uma série de oportunidades também que estão aí, que podem ser, né, utilizadas, podem ser gozadas por nós profissionais do direito. Soraya, pode passar. E a gente enxerga, né, o compliance como uma possibilidade, como uma oportunidade profissional para os advogados que estão em crise e para quem não está também, porque a verdade é que hoje o nosso mercado, não só o mercado jurídico, mas como o mercado como um todo, ele demanda de profissionais, ele demanda profissionais que possuam conhecimento nessa área do compliance, porque o mercado cada vez mais, em virtude da globalização e a própria regulação, tem demandado que as empresas e seus players possuam programas de conformidade, possuam programas de compliance. E os advogados não estão, em sua grande maioria, preparados para prestar esse tipo de serviço. E é aí que está a nossa oportunidade. Vocês que são do direito imobiliário, talvez vocês tenham mais familiaridade até com a nova lei de licitações, não sei, que vem prevendo, inclusive, a necessidade das empresas possuírem um programa de compliance para participar de processos licitatórios. Então, vejam, a gente tem aqui uma série de oportunidades para os profissionais do direito que não estão sendo aproveitadas, porque se a gente fizer uma pesquisa, a maioria dos profissionais nem sabe o que é compliance. Eu e Soraya, a gente já fez esse mapeamento, a gente já fez essa pesquisa, e essa é uma grande pena, porque a gente sabe que a gente tem aí um oceano azul, como a gente colocou, né, no slide, um oceano cheio de oportunidades para os profissionais do direito que não estão sendo aproveitados porque ainda não tiveram esse olhar, ainda não olharam para o compliance como uma oportunidade. É bem verdade que você não precisa, ninguém precisa ser advogado, o compliance é o tipo de área de atuação que você não precisa ser advogado para atuar nela, não é necessário ter uma formação em direito para atuar com compliance. Porém, os advogados, os profissionais do direito, eles possuem uma vantagem absurda em relação a qualquer outro tipo de profissional, em se tratando do compliance, pela própria familiaridade que nós temos com as leis, com a legislação, com a regulação,
com colocar empresas em conformidade, com orientar empresas, né, a estarem em conformidade com leis e regulamentos. Então, eu acho que o que a gente considera aqui é que o compliance é uma super oportunidade para os advogados, profissionais do direito, se reinventarem ou então aproveitarem esse oceano azul que a gente colocou aí no slide. E também aqui, validando que o importante aqui, que a gente tem interesse que todos os advogados presentes entendam, é que, pensando nessa reinvenção, o advogado ele também precisa olhar para si. A gente aqui não se preocupa só na entrega do serviço, na venda, prospecção de clientes, a gente se preocupa na fidelização, a gente se preocupa aqui quando a gente traz o compliance, a gente vai explicar os principais pontos, até ligando diretamente as informações ao próprio direito imobiliário, a gente se preocupa aqui que o advogado, para se diferenciar, para ele poder alcançar um resultado diferente, a gente, de alguma forma, aqui a gente está falando até de uma mentalidade, de um poder de decisão, de superar essa crise. Nós entendemos que o compliance ele serve para que nós, advogados, inclusive, como diferencial, venhamos a implementar nos nossos próprios escritórios de advocacia. Independente da intenção de você, advogada, de você, advogado, que está aqui do outro lado, ouvindo o que a gente está falando, se você pensa em melhorar o seu resultado e você começa a entender a necessidade de trazer um programa de compliance para dentro do seu escritório, ou, no mínimo, adequar as suas atividades para poder melhorar a sua produtividade, entender melhor como lidar com os seus processos internos e judiciais, a sua consultoria, porque advogado vive louco, advogado vive em estado de alerta. Aqui no meio da pandemia, eu duvido que se eu perguntasse agora, pedisse para levantar a mão, na verdade eu vou perguntar, alguém aqui durante a pandemia inteira não teve um dia que teve um pesadelo achando que tinha perdido um prazo? Isso é todo dia. Isso é todo dia. Isso quer falar, quem dera se fosse só na pandemia. Então, mas imagina poder trazer o compliance para a sua rotina e criar processos internos que tivessem uma real efetividade para mapear os seus riscos e melhorar a sua forma de dormir. Isso faz parte do compliance também, só que é pouco falado, é pouco divulgado, é pouco pensado. Os cursos tradicionais não se preocupam com nós, advogados, eles se preocupam, sim, em trazer o conteúdo teórico para poder validar mais a informação voltada a multinacionais, grandes empresas. Isso tudo é mentira, porque você pode usar nas multinacionais, nas grandes empresas, mas pode transformar a nossa rotina jurídica, que é um dos grandes focos em tudo que eu e a Aline falamos, e podemos monetizar mais na nossa advocacia, até mesmo para a pessoa física. Vocês do direito imobiliário, a minha área de atuação dentro do escritório, que eu pouco falo, porque eu faço a gestão, lembram mais de mim assim, ela é direito de família. Eu faço do diligence quando eu vou fazer um inventário, eu faço do diligence quando eu vou fazer um divórcio, pedindo eu vendo um serviço para tirar as certidões dos clientes, e eu coloco essa palavra, porque eu entendo a sistemática, eu monetizo muito mais. A gente viu vantagens reais quando a gente entendeu, que é realmente um oceano azul, quando a Aline falou, e quando a gente não deixou isso só para o nosso cliente, a gente passou a viver pessoalmente toda essa experiência. E o objetivo inicial era trazer toda essa fala, né, que para muitos pode até parecer uma grande besteira, mas não tem mudança sem consciência. Não é só um conteúdo teórico, é uma decisão. A crise está aí para todo mundo. Nós precisamos parar de viver o negacionismo. Ela está aí, ela já arrombou a porta, ela não bateu a porta. Ela vai ficar por muito tempo. Tem muito advogado que está com sérios problemas financeiros e tem um monte que está muito bem. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente. Se você não tem, é a hora de construir. Se você já tem, é a hora de aumentar ainda mais a tua qualidade, aumentar ainda mais a sua entrega para poder ter o resultado melhor. E aí, alguém tem alguma dúvida do tema inicial? Alguém quer falar alguma coisa? A gente constrói junto. Bom, eu acho que estamos indo tranquilo. Eu sou mais ou menos no Zoom, então eu tento aqui olhar todo mundo. Se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma questão para falar, também pode escrever no chat, que eu já abri a tela aqui também. Mas seguindo, uma vez entendido que a gente acredita no poder de decisão, entendido que a gente acredita que o compliance não é só para as grandes empresas, ele serve para qualquer tipo de empresa, ele serve inclusive para o escritório de advocacia, né, quando é aquele advogado que ele está solo aí e não sabe para onde correr, e não tem procedimento interno, não tem nada. A gente vai agora falar com vocês o que é o compliance, né, Aline?
Porque a gente está falando tanto e pode ter muita gente aqui que nem sabe o que é o compliance, né, Aline? Antes até de eu entrar na questão do conceito de compliance, eu queria até, já que você falou das audiências, perguntar aqui quem não está preocupado com a LGPD, com a adequação dos seus escritórios à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que isso é um calo no sapato de um monte de advogados que estão aqui. E não dá para pensar em adequação à LGPD sem pensar no compliance. Poucos lugares falam disso, mas a gente só consegue colocar o nosso escritório de advocacia em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e teremos que fazer isso se dominarmos as ferramentas do compliance. A gente precisa mapear os riscos de proteção de dados, fazer as due diligence, criar os controles internos, criar políticas e códigos, e todas essas ferramentas que a gente listou aqui nesses slides que vocês estão vendo, a gente vai precisar adotar no procedimento de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nos nossos escritórios. Então, assim, o compliance ele vai muito além do óbvio, né? Quando a gente começa a trazer ele para o nosso cotidiano, a gente percebe que quando a gente traz, né, quando a gente começa a implementar, nos pequenos detalhes a gente vê o surgimento do compliance. E para a LGPD, que eu sei que é um calo no sapato de todo mundo, porque é no meu sapato, do meu escritório, o compliance está absolutamente presente. E ele é absolutamente necessário, porque se não seguir as ferramentas do compliance, os nossos escritórios não estarão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui passando, né, para o conceito de compliance, compliance nada mais é, e aqui sendo bem simplista, como a Soraya falou, às vezes algumas pessoas gostam de trazer um conceito muito complexo, muito cheio de firulas que acabam distanciando um pouco a gente do que ele realmente é. Compliance nada mais é do que colocar nossos clientes, nosso escritório, organizações em conformidade com leis, regulamentos, códigos de conduta, a cultura do lugar onde a empresa, a organização está inserida e a própria política interna da empresa. Compliance é a conformidade. É estar em conformidade com todo esse arcabouço jurídico, teórico, comportamental que uma empresa, organização ou escritório de advocacia está inserido. Então, é por isso que a gente sempre fala que advogados e advogadas profissionais do direito possuem um diferencial em se tratando da aplicação, da utilização dos programas de compliance. O programa de compliance, para ele ter efetividade, para ele ser um programa que, de fato, traga resultados para as empresas, para as organizações e para os nossos próprios escritórios, ele precisa ter alguns elementos. E aqui a gente listou alguns dos principais elementos do programa de compliance. O principal elemento que todo programa de compliance precisa ter para ser efetivo, para valer essa mudança de cultura, porque é isso que um programa de compliance faz numa organização, ele muda a cultura dela para colocá-la em conformidade com a lei, com o regulamento, com a ética, com o código de conduta que foi desenhado, com uma série de outras coisas, ele precisa do suporte da alta administração. A gestão daquela empresa, a gestão daquele negócio, daquele escritório, precisa apoiar o programa de compliance. Ele precisa mostrar para todo o contexto organizacional que as ações de compliance devem ser cumpridas e mostrar pelo exemplo. Não adianta eu achar que o meu empregado ou meu colaborador vai cumprir as ações do programa de compliance se eu mesma, a alta administração, não cumpri-la. Eu preciso dar o exemplo e mostrar, olha, assim como eu cumpro, vocês também precisam cumprir. Sem esse suporte, sem esse arcabouço da alta administração, esquece o programa de compliance, porque ele não vai ter aderência. Você pode fazer você pode aplicar todas as outras ferramentas, mas elas vão ser ineficazes, porque a organização não vai aderir às ações. E aí o programa de compliance vai ser o que a gente chama, eu e Soraya, a maioria da doutrina, de um programa de papel, um programa que só existe para inglês ver, que é o que ninguém quer. Quando a gente implementa um programa de compliance, a gente quer que ele seja cumprido, a gente quer que aquela cultura seja modificada. E, para isso, o suporte da alta administração é imprescindível. Além do exemplo, a alta administração ela precisa conceder à área de compliance ou ao escritório que está implementando o programa de compliance
elementos para que aquela implementação aconteça. Ela precisa fornecer elementos financeiros, ela precisa fornecer elementos humanos, ela precisa fornecer elementos tecnológicos para que a área de compliance tenha condições de implementar o programa de compliance. Quer fazer alguma colaboração, Soraya? E trazendo aí também um pouquinho da realidade do próprio advogado, em alguns momentos, nós mesmos, quando entendemos aí os pilares do programa, nós figuramos como suporte da auto-administração, porque a depender se a gente tem equipe dentro do escritório, nós precisamos ali estar de acordo, por exemplo, com o nosso código de ética, nós precisamos ali estar de acordo com uma série de questões éticas, morais, para poder atender o cliente melhor, para poder gerir a nossa equipe. E em alguns momentos, eu costumo dizer, fazendo uma analogia bem distante ao mesmo tempo que eu entendo que possa ser possível, que às vezes, quando a gente está ali com o cliente, a gente pode até figurar como suporte da auto-administração para eles, porque a gente precisa dar um exemplo para ele ali, a gente precisa se colocar de uma forma diferenciada e até se colocar no lugar dele como gestor para poder entregar melhor o serviço a ele, para poder mapear melhor todos os riscos dele. É importante, Aline, a gente também reforçar aqui, por conta até dos colegas, tem ainda essa distância talvez com o compliance, que toda vez que a gente pensa num programa, a gente pode também monetizar com esse programa, não só implementando, já que você mesmo havia dito, a questão de não há necessidade de ser um advogado, não há necessidade de ser um contador, qualquer pessoa pode atuar. A gente pode monetizar na nossa advocacia, né, de forma lícita dentro do Código de Ética, tanto implementando quanto prestando alguns serviços separados. E, a depender, você pode fazer um treinamento para uma auto-administração, por exemplo, que a gente vai falar aqui, e monetizar a sua advocacia de forma diferenciada e se reinventando. Então, sempre que vocês aqui, até quem quiser interagir, fique à vontade, a gente vai falar um pouquinho sobre cada pilar, a gente vai trazer um pouco de cada pilar para a realidade do advogado e qual poderia ser ali algo que poderia ser ofertado para o cliente, mas tentem também pensar um pouquinho fora da caixa e entender que cada um desses pilares, eles sendo observados da forma correta, eles viram forma de monetização direta da gente. Eu e a Aline, em especial, a gente monetiza quase que em todos os pilares, individualmente, em qualquer área do direito. A gente vai falar um pouquinho sobre direito imobiliário, mas a minha dinâmica do suporte da auto-administração, a minha colaboração era, em especial, que muitas vezes a gente consegue ter um resultado melhor no nosso escritório de advocacia quando a gente entende o nosso papel como suporte da auto-administração em relação ao nosso estagiário, aos advogados colaboradores, aos próprios parceiros de negócios, porque a gente também tem que ser esse exemplo. A gente tem que ser esse exemplo até para poder ter mais possibilidade de monetizar mais. Quem quer ser lembrado, por exemplo, como aquele velho chavão, todo advogado é ladrão? Não, a gente quer ser apontado como aquele advogado de sucesso, bem-sucedido, que tem palavra, que é ético. E isso daí está ligado a comportamento, está ligado a clima organizacional, está ligado a estar em conformidade. O suporte da auto-administração, fazendo analogia dentro da empresa, ele precisa dar esse exemplo para isso, assim como nós também precisamos. Vamos para o mapeamento? Você falou uma coisa interessante, Soraya. Nem todas as empresas, nem sempre o nosso cliente, ou até mesmo o nosso escritório, mas não vou nem entrar no mérito do nosso escritório agora, nem sempre o nosso cliente, aquele para quem a gente está vendendo um programa de compliance, ele tem maturidade para receber o programa na sua robustez. Mas isso não significa que ele já não tenha maturidade para receber elementos do programa de compliance. E aí, cada ferramenta dessa que a gente colocou aqui nesse slide é uma possibilidade de prestação de serviços para o advogado. E aí, como muito bem a Soraya falou, independe da nossa área de atuação. O advogado trabalhista, o advogado imobiliário, o advogado familiarista, todos esses advogados dentro da sua área de atuação, eles como parceiro dos seus clientes, que eu acho que é tudo que nós queremos ser, parceiro dos nossos clientes, a gente tem possibilidade de monetizar na nossa advocacia com essas ferramentas. É lógico que o ideal é sempre que o nosso cliente ele tenha maturidade para receber o programa de compliance como um todo, porque isso vai gerar mais frutos
bons frutos para ele, mas nem sempre é essa a realidade que se apresenta. Mas isso não significa que o compliance não seja uma forma de monetizar. Daí o que a gente falou desde o início, que o compliance é uma oportunidade, sim, para o advogado e para a advogada nesse momento de crise. A gente atendeu há pouco tempo, eu e Soraya, um cliente que precisava, ele não é um cliente regulado, e aqui, só fazendo um parênteses, o programa de compliance, ele é muito tradicional e ele é muito visto em mercados muito regulados, como, por exemplo, o mercado financeiro. Mercado financeiro, desde sempre, né, existe a obrigatoriedade de você ter ali dentro das empresas do mercado financeiro uma área de compliance, porque é uma área extremamente regulada, existe um risco muito grande de lavagem de dinheiro, então, desde sempre, né, se solicitou, se determinou que aquelas empresas, organizações tivessem ali uma área de compliance. Mas no mercado que não é regulado, e aí a maioria do mercado que não tem uma regulação específica, o compliance não é algo obrigatório. Mas o legal é que, apesar de não ser algo obrigatório, ele acaba se tornando algo demandado pelo mercado, porque o mercado já entende que empresas que possuem programas de compliance são empresas de que a gente consegue negociar melhor, são empresas que geram menos prejuízo, são empresas mais lucrativas, são parceiros de negócios mais interessantes. E aí, voltando à história que eu ia contar comigo e com a Soraya, há pouco tempo a gente atendeu um cliente que não é de mercado regulado, que falou, olha, eu preciso implementar um programa de compliance porque não consigo fazer mais negócios dentro do meu nicho, porque todo mundo requer, todo mundo pede um programa de compliance. Isso foi há pouco tempo, e essa é a realidade do mercado. Cada vez mais a gente atende clientes assim. Então, de novo, é uma oportunidade profissional para nós advogados. E o cliente, quando vem, ele vai para o advogado que ele confia. Ele vai chegar, doutora Alessandra, que história é essa de compliance? A senhora já ouviu falar de programa de compliance? Tem que complementar? O que eu faço? Doutora Daniela, a senhora me ajuda nisso? E aí a gente vai dizer o quê? Ah, não sei. Vou procurar, não sei, vou te indicar uma outra pessoa. Não, eu sei, programa de compliance é isso. Ele vai te ajudar na sua organização para você implementar, você precisa fazer isso, isso. Mas a gente pode começar aos poucos, eu posso te ajudar. É esse tipo de oportunidade que a gente não pode mais perder. Porque, como eu disse, ele cabe em qualquer área de atuação. Não importa a área que a gente seja especialista, não importa o nosso nicho dentro do direito. Cabe o programa de compliance, cabe esse tipo de serviço dentro do contexto, né, da nossa prestação de serviço para os nossos clientes. Então, passando agora um pouco pela alta administração, uma outra ferramenta muito importante para o programa de compliance é o mapeamento dos riscos. Por que o mapeamento dos riscos é importante? Porque o nosso cliente precisa saber onde o calo dele aperta. Muitas vezes o nosso cliente ele opera no instinto, opera ali no cotidiano e não parou para fazer uma análise apurada do risco dele. Ele tem uma noção de qual é o risco dele, mas ele não tem certeza. Ele não sabe se ele continuar fazendo aquela determinada conduta ilegal, o que vai acontecer, quais são as consequências. Ele até imagina quais sejam, mas ele não tem certeza. Outros riscos ele desconhece, e aí o que vem para a gente, ele, doutora, eu fiz isso porque eu não sabia que era errado, eu não sabia que tinha problema fazer isso. E aí ele tem um prejuízo imenso, um prejuízo gigantesco, porque esses riscos acabam virando passivo quando acontece, quando eles se materializam, seja passivo judicial ou de qualquer outra ordem, e o cliente acaba tendo um super prejuízo que poderia ser evitado se ele tivesse feito um mapeamento de risco. Então, o programa de compliance, um dos objetivos dele é evitar a materialização do risco, evitar que aquele risco mapeado se materialize, aconteça. E outra, é importante também que os nossos clientes saibam o risco, porque é possível que eles topem. Olha, Aline, entendi o seu mapeamento de risco, vi aqui o que você mapeou, mas para a minha operação eu topo esse risco. Tudo bem, não tem problema nenhum que o cliente tope, aceite aquele risco. O problema é ele estar no risco sem saber. Porque se amanhã depois o risco dele se materializar, você vai dizer, olha, você sabia que existia esse risco. Aconteceu, você sabia, agora a gente vai contingenciar. Mas não é uma surpresa, não é algo novo, porque todo aquele trabalho, aquele cuidado prévio
foi tomado exatamente nesse mapeamento dos riscos. E existe uma série de metodologias sobre isso, a gente até ensina, né, algumas delas no nosso treinamento, mas o importante aqui, né, a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês é que o mapeamento é uma segunda ferramenta importantíssima e, de novo, pode ser um serviço oferecido pelos nossos escritórios. E aqui a gente falando de um contexto de direito imobiliário, quais são os riscos do nosso cliente quando ele vai adquirir um imóvel? Quais são os riscos quando ele vai fazer algum tipo de negócio que envolva direito imobiliário? A gente precisa fazer esse mapeamento. Muitas vezes a gente até faz, mas o ideal é que a gente faça isso de maneira estruturada, de maneira metodológica, e é isso que o compliance traz para a gente, né? A possibilidade de maneira estruturada, metodológica, a gente mapeia os riscos e leve para os nossos clientes opções, né? Opções para ele não ter o risco materializado, opções de contingenciamento do risco caso ele se materialize e opções de prevenção, né? Para que aquilo não aconteça. Soraya, você quer fazer alguma contribuição? E é importante, eu sei que todo mundo aqui, nós somos advogados tanto de consultivo quanto de contencioso, cada um na sua área, vocês em especial no direito imobiliário. Eu acredito que certamente vocês, quando vendem ao cliente, na sua maioria, quando oferecem esses serviços de análise, vocês têm uma séria chance de estar perdendo o dinheiro que está na mesa, porque até mesmo a forma como a gente se comporta como advogado, na hora que a gente oferta o serviço de mapeamento de riscos, é diferente. O advogado que ele acaba entendendo um pouco mais, de uma forma estruturada, como fazer um mapeamento, ele acaba alcançando melhores resultados dele. Por quê? É a entrega disso através de um relatório, a entrega disso através de uma planilha estruturada, a análise disso de uma forma estruturada para que se torne um serviço, ela vai ser infinitamente melhor do que a gente sentar na frente do cliente. E eu estou falando isso, gente, porque eu fazia isso. Eu sentava na frente do cliente que eu estava atendendo, eu cobrava dele uma consulta e muitas vezes eu podia, por conta daquele serviço, ofertar a ele ali o que eu hoje chamo do mapeamento de riscos de uma forma mais estruturada e monetizar mais. A gente sabe, né, principalmente vocês aí do direito imobiliário, que tem, por exemplo, muita gente que tem a aversão de contratar o advogado na hora que está fazendo a compra de um imóvel, porque acha que está tudo bem. Ou até mesmo a aversão a contratar um advogado na hora que está fazendo um contrato de financiamento de um imóvel, porque está tudo bem. E aí depois volta para a gente, cheia de problemas para a gente resolver. Eu brinco, quando volta para mim eu cobro mais caro. Eu sempre aumento meus honorários já falando, olha, você realmente achava que você podia fazer isso sozinho? É como um contador fazer um contrato de uma empresa. Eu respeito os contadores, mas eu acho que direito contratual, ele existe esse nome, não é à toa, expertise nossa, e cada um tem que estar no seu lugar. E aí, quando a gente faz um mapeamento de risco, a gente tem a oportunidade de monetizar mais com isso. Eu estou batendo o tempo todo na tecla do monetizar, porque foi um compromisso meu e da Aline com a Alessandra de tentar trazer para vocês mais opções de melhorar a advocacia na questão financeira, sabendo que, é claro, tem que desenvolver a teoria. A gente está explanando para abrir a cabeça de quem está aqui para poder ter mais possibilidades. Uma outra coisa de extrema importância voltada para o mapeamento dos riscos, e aí voltando à nossa atividade jurídica, daqueles que não dormem porque ficaram medos de perder um prazo, que foi unânime aqui, que quase todo mundo ou passa por isso todo dia ou já passou, é que quando a gente aprende a mapear riscos, a gente inclusive aprende a mapear riscos de processos. Quantos advogados aqui já não pagaram para atuar em uma demanda judicial porque não sabiam monetizar, cobrar, fazer um contrato de honorários, atuar diretamente porque não sabiam o tempo que ia levar um processo, o valor que estava sendo cobrado estava adequado para a demanda. Quando você aprende a mapear, você fica menos sujeito a esse tipo de problema. Aí tem gente que pergunta para mim assim, Soraya, mas é muito difícil precificar, é muito difícil entender como é que funciona para chegar para um cliente e falar um valor sobre algo. Sim, é muito difícil, por isso que a gente tem que estudar, tem que desenvolver as técnicas. E uma delas é o mapeamento de riscos. Eu fiz uma mentoria ano passado, até de uma mentorada da OAB, e ela não sabia por onde começar para fazer um processo de uso capião. Como aqui vocês são imobiliaristas, eu já tinha separado esse exemplo para compartilhar. Era um imóvel na Barra da Tijuca e ela cobrou
o imóvel devia ser, no final das contas, se a gente tivesse com tudo resolvido, avaliado em quase R$500 mil. Ela cobrou do cliente dela R$4.000 de honorários para fazer uso capião. E aí, quando ela me falou isso, eu tive quase um ataque dos nervos, porque eu posso não atuar na área, mas eu sei que esse valor para mim não é minimamente coerente. Que foi a primeira pergunta para ela que eu fiz foi: quanto tempo você acha que dura um processo judicial de uso capião? Ela falou: não sei. Eu falei: você sabe os requisitos? Quase que, se eu, na época, conhecesse a BAME, eu ia falar para procurar a BAME, para poder, de repente, ali se contextualizar melhor e ser direcionada para alguma formação. Mas fato é que a maioria dos advogados não sabe por onde começar. Não foi fácil para mim, provavelmente vocês tenham outras técnicas, não foi fácil para a Aline, mas a gente vai desenvolvendo. E uma sugestão que a gente tem para vocês, aqueles que não puderem, em algum momento, se especializar no compliance, até com viés das suas carreiras, do direito imobiliário ou de qualquer outra, é que vocês busquem a informação para aprender a mapear o risco. Se eu sei como vai ser a minha atuação jurídica em um processo de contencioso, ou até numa consultoria jurídica, vamos esquecer agora um programa de compliance, um pilar de um programa, uma empresa, vamos pensar na pessoa física. Se eu sei mapear o risco, provavelmente eu vou estar mitigando os meus riscos como advogada. Um outro exemplo clássico de mapeamento de risco para advogada, até porque eu sou advogada da ativa do Tribunal de Ética da OAB, é que advogado não sabe que é a obrigação é informar o cliente sobre o andamento do processo. Advogado não sabe que tem que seguir procedimento, a maioria das vezes, de desconstituição de um outro colega do processo. Não sabe o risco que ele tem um subs. Isso faz parte da advocacia cotidiana de todo mundo. Quando foi a última vez que vocês leram o Código de Ética ou Provimento 94/2000? Para entender, dentro do mundo digital de hoje, como vocês devem atuar nas redes sociais. Qual a forma de posicionamento que vocês devem ter como advogado? Como vocês devem atuar na advocacia tradicional de vocês? Isso é um mapeamento dos riscos. Sabe por quê? Eu, como advogada, eu tenho que estar sempre em conformidade com o meu órgão de classe. O compliance está na minha advocacia. Eu preciso fazer tudo o que for necessário para me manter em conformidade e poder voltar a dormir. Porque se você é advogado e advogada que está ouvindo a gente agora, nunca pensou que pode ser representado no Tribunal de Ética, desculpa, porque hoje você não vai dormir, você tem mais chance ainda do que o normal de responder um processo disciplinar. Que quem advoga corre risco. Risco faz parte, gente. Agora, o que a gente faz com o risco é que é diferente. Estar em conformidade é diminuir os riscos. E como é que a gente diminui riscos de uma forma estruturada? Mapeando eles. Então, por isso que esse pilar não é o meu preferido, o da Aline é o suporte da alta administração, o meu é o próximo, mas todos os pilares eles estão intimamente ligados, não só com a prestação de serviço de um programa de compliance, de uma implementação numa empresa grande, pequena, média, pode ser na padaria, se vocês quiserem, na academia, se vocês quiserem, em qualquer lugar vocês podem implementar, mas é importante que a gente entenda isso, porque a gente só consegue crescer na advocacia se a gente volta a ter paz. Todo advogado que quer crescer, ele precisa ter o mínimo de controle das suas atividades. Ele precisa entender como ele vai fazer para poder melhorar os seus resultados. E não tem melhora sem mapeamento. Então, se eu puder sugerir um dever de casa para aqueles que não leram o Código de Ética, por exemplo, há muito tempo, e o próprio Provimento 94/2001, que está aí em análise para ser votado, para ser alterado, isso é palavra de ordem agora. Não é só estudar o compliance. A gente precisa mapear os nossos riscos das redes sociais, porque eu acho que está todo mundo aqui por lá. E se não tiver, precisa estar. Isso é tema de uma outra aula, se a Alessandra quiser. Mas é de extrema importância, porque não tem como sobreviver à crise sem se adequar. O ENAI ele foi feito online. Olha só o pulo que vocês tiveram que dar em dias para poder promover um evento de tamanho que vocês promoveram. Mas e se tiver ali um profissional que está divulgando errado? E se tiver ali um colega, olha isso, agora eu estou até entrando de leve ali no próximo tema. E se tiver ali um convidado que está cheio de processo no Tribunal de Ética que a gente não sabe, aplicando um monte de golpe em cliente, está vinculando o nome dele na ABAME, está vinculando o nome dele no escritório da Alessandra, está vinculando o nome dele no escritório da Aline. Isso tudo é compliance para a gente. Por isso que ele é tão distante da população normal, e ele é tão próximo da nossa realidade, porque a gente entende que compliance está em tudo. E uma vez que vocês tiverem a oportunidade, de verdade, de viver o que a gente vive, a gente vai crescer junto, porque todo mundo sabendo vai ajudar a gente também. E a gente sabendo, compartilhando, vai ajudar vocês.
E aí o próximo, Aline, quem quer falar, mas eu fico até empolgada, né? Vocês perceberam que eu fico emocionada falando de compliance, gente. Eu fico emocionada. Não vamos dizer mais, estamos apavorados. Porque quando se fala em rede social, é algo que deixa as minhas mãos trêmulas, porque olha, até hoje eu estou brigando com o meu site, porque eu não consigo desenvolver, porque eu tenho assim um receio de redes sociais, porque eu acho que ao mesmo tempo que ela alavanca o seu escritório, alavanca a sua carreira, ela é um risco muito grande por todos esses pontos que vocês estão colocando. E o que a gente vê nas redes sociais e os debates jurídicos que acontecem, sabe? O pessoal sai gravando vídeo, falando o que der na cabeça. E o pior é que eles criticam o outro advogado que falou outra coisa e eles esquecem que eles estão colocando a própria carreira da advocacia descredibilizada. Então, sabe, é realmente complexo. Eu vou brincar aqui. Eu vou brincar aqui, com todo respeito à Alessandra, a doutora Fátima e os demais colegas e ao doutor Sidney, vou fazer o nosso jabá meio da linha. A gente presta consultoria de mapeamento de risco para a rede social, tá? Mas vocês são capazes de aprender tudo isso que a gente está falando e muito mais, porque a diferença da dinâmica, e Aline, eu já vou devolver para você, é que ninguém tem pensado nisso. Essa que é a questão. O nosso trabalho aqui, principalmente o meu e da Aline, já há alguns meses, é que a gente quer que as pessoas pensem diferente. Chega, nós estamos cansadas. Aqui, todo mundo que trabalha com uma associação provavelmente recebe quase que todo dia ou um pedido de ajuda ou um pedido de desespero. Eu não sei mais o que eu faço com a minha advocacia. A gente cansou e por isso que a gente promove com tanta emoção essa disseminação do compliance, porque para a gente é vida. A gente vive da advocacia usando o compliance no nosso dia a dia para ter mais tranquilidade. Eu posso dizer a vocês que eu desafio qualquer um a entrar na minha rede social, no site do meu escritório, que eu não vou ter uma imagem transparente, tranquila, assim como eu sei da Aline, porque a gente tem que mapear risco. A gente não aceita convite de qualquer lugar para palestrar, a gente não faz parceria com qualquer advogado, a gente vai explicar os pilares, inclusive, que falam sobre essas dinâmicas também. A gente não deixa... Toda hora tem um coleguinha que tenta entrar no meu escritório. Eu sou sócia de um escritório, que hoje a especialidade do nosso escritório é varejo, então hoje eu sou advogada da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Logo, eu tenho todo dia um grande convite de algum colega advogado para tentar ou me vender alguma coisa para colocar na associação, ou para tentar entrar no escritório para fazer uma parceria. Se eu receber 10, eu garanto a vocês que eu fecho uma. Por quê? Porque aí eu entro no próximo tema, né, Aline? Que é o que eu mais amo, inclusive. Você estava falando de redes sociais, a Alessandra falou sobre esse medo, né, que ela tem antes de entrar no tema, Soraya. Muitos escritórios, inclusive lá no meu escritório, a gente está fazendo política de utilização de rede social. Porque a gente precisa que os advogados de escritório saibam como usar aquela ferramenta de maneira que não comprometa a própria imagem do escritório. Porque hoje em dia é muito fácil uma pessoa pegar o telefone, agora a gente está em pandemia, né? Está todo mundo em home office, então a dinâmica mudou, mas hoje em dia é muito fácil uma pessoa pegar um telefone lá no escritório e filmar um cliente que não quer aparecer, filmar um documento que não pode aparecer, e a gente entra até no risco de proteção de dados, né? Filmar coisas, falar sobre coisas que não podem vir a público, porque fez aquilo sem pensar, às vezes é nem estagiária, a secretária, o boy... Não é nem um advogado, eu tenho o próprio advogado que está tão acostumado, né, a ir para a rede social sem um filtro, leva informações que não poderiam e comprometem a imagem do escritório, trazem prejuízos, né, à imagem. E um dos piores prejuízos que se tem é o prejuízo à imagem, principalmente do advogado. A gente é a nossa imagem, a gente é o nosso nome. Se a gente tem um prejuízo dessa ordem, como é que a gente fica no mercado? Então, assim, os escritórios estão precisando, inclusive, elaborar políticas para a utilização de rede social. E políticas e código de conduta é um pilar do programa de compliance. Então, Soraya, antes de entrar, vou fugir um pouco aqui da ordem, já aproveitando esse gancho, e vou falar de política e de código de conduta, que é um pilar muito importante. A gente precisa estabelecer políticas tanto no nosso escritório quanto nos nossos clientes. Outro dia eu estava fazendo uma live sobre dress code.
A gente precisa, às vezes, no contexto de um escritório de advocacia, aquela sexta-feira que as pessoas costumam utilizar uma vestimenta mais informal, muitas vezes as pessoas perdem a mão. E aí utiliza uma roupa que não é condizente com aquele local de trabalho, que, de novo, compromete a imagem do nosso escritório, porque, de repente, naquela sexta-feira a gente tinha um cliente muito conservador, que não gosta de entrar no escritório de advocacia e vê um advogado vestindo uma calça jeans rasgada. Como que você resolve isso? Você resolve isso com uma política de vestimenta, um código de vestimenta. Só que tudo isso precisa de técnica, tudo isso precisa de... Tem que ter um sentido, tudo isso precisa ter uma lógica dentro do contexto daquela organização. Não basta só você pegar um modelo de política de vestimenta e implementar no seu escritório ou no seu cliente, porque não vai funcionar. Então, você precisa estudar aquele escritório, você precisa estudar aquela organização, entender como é que eles funcionam e criar uma política. Eu estou dando o exemplo de política de investimento, porque foi uma coisa que eu falei semana passada numa live, mas poderia ser qualquer outra coisa. Toda política, ela demanda um estudo prévio, ela demanda que o profissional que está criando aquela política entenda o contexto daquela organização. Isso vale tanto para a gente utilizar nos nossos clientes, quanto no nosso próprio escritório de advocacia. Uma série de políticas que muitas vezes a gente precisa implementar para que o nosso escritório saia do risco que foi mapeado. Se eu tenho o risco de perder um cliente porque eu tenho lá o meu advogado, o meu estagiário indo com uma roupa inadequada, e isso acontece, eu tenho que mapear esse risco e tentar mitigar. Como que eu mitigo? Eu vou criar uma política e vou treinar, falar, olha, gente, é esse tipo de roupa aqui que a gente não gostaria que vocês utilizassem. Então, evitem. Sexta-feira é o dia que a gente pode vir mais informal, mas é dentro de um limite. Explica para as pessoas, façam com que as pessoas, os empregados, os colaboradores, compreendam os termos daquela política. Então, a política e o código de conduta são pilares muito importantes e que, de novo, podem ser vendidos separadamente. Eu já cansei de fazer código de conduta para empresa que não tinha programa de compliance implementado. Precisava de um código de conduta. Fui lá, estudei, analisei toda a organização, analisei o risco, porque sim, para fazer um código de conduta, a gente precisa olhar para o risco, precisa entender onde é que o calo aperta ali para determinar no código as condutas que não podem ser cometidas ou que devem, né? As que não se espera, que se espera dos empregados e colaboradores para que os riscos não se materializem, e fiz uma série de códigos de conduta, sem a empresa ter um programa de compliance. Ou seja, é uma possibilidade profissional para a gente, né, esse código de conduta, e as políticas também podem ser feitas individualmente. Dei exemplo aqui da política de vestimenta, que é a política de rede social, que é um outro tipo de política que a gente pode fazer, pode implementar tanto no nosso escritório quanto nos nossos clientes, e uma série de outras políticas. Pensando em LGPD, a gente tem política de mesa vazia, a gente tem política de privacidade, uma série de outras coisas que nós, advogados, podemos oferecer de novo aos nossos clientes, né, Soraya? Vou chegar no pilar que você quer falar, só porque eu não queria perder a oportunidade. E até é importante aí, validando de novo, né, que eu vou sempre fazer o gancho aqui com a advocacia, com a nossa advocacia. Se a gente fala em monetizar mais, se a gente pensa em se reinventar, se a gente pensa em tirar maior proveito dessa técnica do compliance como um todo, as políticas de código de conduta, eles não só são importantes para o cliente, mas eles são realmente importantes para a gente. Por quê? Porque se der um problema lá no TED, que eu falei antes, isso pode virar prova a nosso favor. Se der um problema com alguém, você tem um procedimento, você consegue mapear o que aconteceu para validar se aquilo está correto ou errado. Quem não tem política, quem não tem código de conduta dentro do seu próprio escritório, ainda que tenha alguém que aqui trabalhe sozinho, é bom que você tenha. Você, inclusive, quando você coloca isso ali disponível, a depender no seu site, você está trazendo mais credibilidade para a prestação do seu serviço. Então, aqui a gente tem várias opções para cada pilar, mas a gente sempre volta na melhor construção de autoridade para os clientes, com a consequente fidelização, a monetização e na venda individualizada, independente da área que vocês tenham. Se a gente pegar hoje pela mão um advogado para entregar uma mentoria
de compliance, para que ele aprenda tudo sobre compliance voltado ao direito imobiliário, por exemplo, que não é a nossa área de atuação minha e da Aline, a gente certamente vai achar muitas opções para políticas e código de conduta voltados à questão imobiliária. Por que não? Mas é necessário enxergar isso. E outra coisa, gente, não se enganem, não saiam daqui hoje querendo jogar no Dr. Google, tá? Que não se esqueçam, ele não é verdadeiramente nosso amigo, o Dr. Google. Ele é nosso parceiro. Quando nos interessa, ele é bom, quando nos interessa, ele é péssimo. Por quê? Não saiam por aqui jogando no Dr. Google modelo de código de conduta para escritório de advocacia, que vocês vão fazer besteira. É importante que vocês entendam que qualquer pilar precisa ser adequado para aquela necessidade. O meu escritório roda de um jeito, da doutora Alessandra roda do outro, da doutora Aline roda do outro, da doutora Daniela roda do outro, e assim sucessivamente. Então, vamos ter responsabilidade nas nossas escolhas. Aqui ninguém já copia nada do Google, mas pensar em pegar aquilo como base é um tiro no pé. E aí, ao invés de monetizar, de dormir tranquilo, vai ter pesadelo. Vai ter pesadelo, porque isso vai se transformar num grande problema, tá? Então, é possível entender mais? É óbvio, todo mundo está aqui, acredito que ninguém está aqui até essa hora se não tiver com interesse real em aprender minimamente algo novo, assim como eu e a Aline estamos nos preocupando em entregar. Mas entendam, nada, nenhum pilar do programa é igual para nenhum local. Eu não vi... vou dar um exemplo aqui meu, tá? A gente trabalha com supermercado. Eu tenho supermercado que tem 50 filiais. Em cada filial tem que agir de um jeito. Porque somos pessoas, somos diferentes. O comportamento ele pode ser mapeado. É claro que existem diferenças entre as pessoas, mas a gente precisa entender que, ainda que a função seja a mesma, existem diferenças. Eu, por exemplo, no meu escritório ele é 100% digital desde 2018. Não tenho... A política da mesa vazia ela já existe há tanto tempo lá, a gente tem tudo devidamente dentro de um processo interno que é sistêmico há muito tempo. A pandemia desceu aqui no Brasil, num dia, eu nunca esqueço, foi numa segunda-feira que a gente fechou as portas. Eu saí com a minha bolsa debaixo do braço, mais nada. Adiantava, quando eu falava isso no início para os outros, eu parecia uma louca. Quando chegava um coleguinha perto de mim, na sua maioria, me achavam uma louca, porque eu que faço a gestão do meu escritório, falava assim, eu cheguei a não contratar advogado que disse para mim que não conseguia trabalhar sem papel. Aí veio a pandemia, deu uns tapas na cara dele que ele teve que trabalhar de qualquer jeito sem papel, porque tem que fazer tudo online, na sua maioria das vezes. E por que eu estou falando isso? Para validar. Não adianta a gente pegar nada e utilizar como receita de bolo. A receita, ela existe, mas para ser um modelo, para ser uma possibilidade, ela não pode ser definitiva. E eu acho que era importante eu trazer isso, Aline, porque também tem muita dessa confusão, né? O que a gente pega, às vezes, para corrigir trabalho de colegas, que começam a copiar tudo, não está no gibi. Inclusive, voltando até a questão da mídia social da doutora Alessandra, isso é um bom ponto, porque você precisa entender como você vai se comportar para você entender que não é qualquer coisa que está na internet, inclusive sendo feito pelo advogado que a gente acha que está muito bem sucedido, acha que monetariamente está muito bem, que vale não, dá TED, depois não me liga, porque eu não posso advogar para ninguém sendo dativa. Eu não posso, entendeu? Mas era isso que eu queria colaborar, não sei se alguém quer fazer alguma pontuação, não sei se a gente está muito rápido, se nós somos muito rápidas também, né? É muita coisa, né? Está ótimo, o tema está ótimo. Eu estou aqui no inbox, o pessoal do escritório, e a doutora Alessandra, porque aqui no escritório também, a gente, desde o início, a gente sempre botou todas as pastas online dos clientes, e eles estão me encarnando porque eu não abro mão também das minhas pastas físicas, tá? Eu gosto de um pouquinho de papel. Mas a gente acessava o escritório aonde nós estivéssemos, porque eu fazia muito atendimento em São Paulo, e eu tinha que acessar o escritório de São Paulo. Eu não podia ficar... acessando via VPN, isso para mim não existia mais. Você tem que ter o acesso direto. Telefone celular. Às vezes eu tenho que dar uma resposta para o cliente e eu não respondo cliente nenhum sem antes olhar o processo em tempo real, sabe? E aí eu estou com o telefone celular, daqui eu já copio, daqui eu já modifico algum detalhe da petição ou do parecer e já envio para o cliente, até porque, como vocês falaram que trabalham
supermercado e tal. Eu também trabalho muito com supermercado, loja de departamento, com empresário. Empresário tem mais de 30, 40 lojas, eles querem respostas rápidas, tomada de decisão rápida. Não pode esperar, não, peraí, eu tenho que chegar no meu escritório para ver o que está acontecendo, para abrir meu computador, para esperar meu computador rodar. Não, gente. A resposta tem que ser realmente imediata. A Soraya tocou num ponto importante aqui, só pegando um gancho do que ela falou em relação às políticas, né? Que todos esses instrumentos que a gente cria dentro de um contexto do programa de compliance, eles também têm o objetivo de ser prova de que a empresa, que a organização, de que o nosso escritório está comprometido em cumprir a legislação, a regulação, a cultura do lugar onde ele está inserido, né? Porque cada documento desse que a gente cria, ele pode ser utilizado num processo judicial, num processo administrativo, e se tratando de risco de corrupção, a lei de corrupção prevê a diminuição de 20% de uma eventual pena caso a empresa possua um programa de compliance, ou seja, a gente já existe hoje uma regulação que prevê a diminuição de uma pena, de uma sanção, caso a empresa possua um programa de compliance efetivo, né? E aí, de novo, não é aquele programinha de papel que é só para inglês ver. Não, é aquele programa que a empresa consegue comprovar que é efetivo. E aqui também tem uma outra questão. O programa efetivo não é um programa que acaba com os riscos ou que faz com que a empresa não sofra ou não aconteça nenhum problema. Não é isso, né? O programa de compliance, ele não tem o objetivo de acabar com o risco da empresa, até porque ninguém opera sem risco. A gente, enquanto advogados, não advogamos sem risco, o empresário não opera sem risco, o risco é normal. Tá? O risco faz parte da nossa vida, como a Soraya falou, o risco faz parte. Agora, a questão é não saber o risco. Uma coisa é você saber o risco e fazer o que você acha que tem que ser feito. Outra coisa é você não saber e depois sofrer as consequências. Então, o programa de compliance, ele não tem o objetivo de acabar com o seu risco. Ele tem o objetivo de tratar o seu risco. Caso ele se materialize, o que você vai fazer para resolver aquele risco que você topou assumir? Se você não quer o risco, o que a gente pode fazer para prevenir para que aquele risco não aconteça? E todos esses instrumentos que a gente está falando aqui, eles são provas. Se eles realmente forem efetivos, se a organização, se o escritório, se a empresa tiver um comprometimento no cumprimento desses instrumentos, eles são provas da efetividade do programa de compliance. E se for um risco da lei anticorrupção, um risco de suborno, você vai utilizar esse programa, a empresa, a organização, vai utilizar aquele programa para uma diminuição de pena. E se tratando da LGPD, que eu falo da LGPD porque eu sei que é uma dor dos advogados hoje, você vai utilizar todos esses instrumentos para mostrar lá para a agência reguladora, para a NPD, que você está cumprindo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que você está implementando a LGPD no seu escritório. Então, o compliance, ele também é sempre sobre gerar evidências de que você está comprometido com a conformidade. Lá na nossa comissão, a gente tem uma colega que ela escreveu um artigo sobre o compliance como prova no processo do trabalho. Ou seja, hoje o compliance está sendo utilizado como meio de prova num processo judicial, num processo trabalhista. E eu posso dizer que é possível que ele seja usado também num processo que envolva direito imobiliário. Agora, a gente precisa apurar o nosso olhar para isso. A gente precisa, como a Soraya falou, pensar fora da caixa, porque isso pode nos beneficiar na nossa atuação, inclusive dentro do contexto processual, ou pode nos prejudicar, caso a gente não tenha esse tipo de conhecimento, né? Então, assim, é importante ter isso em mente também, que é sempre sobre gerar, né, evidências. Antes. E aí, Soraya, não. Antes de entrar, eu vou fugir do nosso script normal, porque a gente já dá tanto essa palestra, que eu vou fugir, que eu vou fazer diferente dessa vez antes de eu entrar nesse. Eu gostaria, de verdade, que você, coleguinha que está aí com a gente, me responda uma coisa. Quem aqui tem parceria com outro advogado? Por favor, abre o áudio e fala eu, levanta a mão, me mostra, me diz, me conta a verdade, abre o coração. Eu tenho. A doutora Daniela já está falando ali que tem, já levantou o dedinho. Estou ouvindo que eu tenho. Algumas. Olha, eu escrevi... E não fiz compliance, ai meu Deus do céu, já dá um negócio. Que nervoso. Eu escrevi até aqui Agora... parceria, já ia falar sobre isso, estava só esperando chegar o momento. Então, vou fazer uma pergunta pior agora. Quem aqui fez parceria com um advogado e lembrou
de pedir ao colega para tirar a certidão lá no Tribunal de Ética, para ver se o coleguinha não está respondendo nenhum processo lá no tribunal. Ah, ninguém faz isso. Né? Gente. Ninguém não, eu não sou ninguém. A Aline não é ninguém. Ninguém faz. A partir de hoje, vocês Aline, eu quero ser farão. igual você quando Eu tenho crescer, certeza. Eu vou piorar. Quem aqui tem parceria com contrato escrito? Ah, vocês estão brincando comigo, tá demais. Agora eu é que vou ficar pensando em vocês amanhã. Doutor Sidney, por favor. Eu acho que eu vou me retirar. O doutor Sidney disse que ele tem. Ó. Faço com o contrato, direitinho. Amém, Senhor. O senhor, doutor Sidney, tirou a certidão? Agora, não, certidão, eu quero dizer que depois dessa palestra, amanhã vai ter uma fila lá na ordem. Todo mundo vai estar na fila requerendo certidão. Requerendo certidão. É verdade. Gente, eu vou agora devolver, já que eu causei esse burburinho aqui em vocês, a palavra para a Aline para ela contar o que é o due diligence, a gente adequar um pouquinho do due diligence à nossa advocacia e também o direito imobiliário, porque o due diligence, inclusive, a gente faz uma maratona quando a gente está com o nosso treinamento, que é Advogando com Compliance, disponível ali para novos alunos, a gente faz uma maratona que a gente, inclusive, entrega de forma gratuita um checklist de direito imobiliário para monetizar. Por quê? Porque a advogada, doutora Daniela, é Daniela ou Daniele, para não falar errado? Daniela. Doutora Daniela, Pode chamar não tem de mais Dani, por que então. ficar desesperada, entendeu? A vida precisa melhorar. Vocês estão percebendo? Fala para mim que compliance serve para tudo? Vocês querem a gente mais vezes? Ah, agora eu fiquei feliz. Não, Vou com todos parar os de meus brincar. clientes Eu faço contrato, mas vou admitir que com os colegas, alguns sim, outros não. A maioria não. Mas tem que virar regra. Tem que ser. Independente do pilar do due diligence, se a gente não tiver aí os controles internos, se a gente não criar procedimentos, a gente não consegue mapear risco, a gente não consegue saber o que a gente está fazendo de verdade, e aí a gente volta para aquela primeira pergunta. Quem aqui já acordou desesperado por conta da advocacia? A gente realmente trabalha com uma profissão que eu acho que é pouco valorizada de forma espontânea, que nós temos uma carga emocional muito grande, porque a todo tempo, nós, ainda que no consultivo, nós estamos lidando com problemas, são sempre problemas, nunca muda. E aí, a maioria dos advogados, se não todos, ou já tiveram grandes problemas por conta de estresse, ou continuam tendo. E eu acho que, de verdade, se a gente puder plantar uma sementinha aqui, vamos tentar organizar a casa, porque só com a casa organizada a gente consegue ser melhor. Porque pessoas felizes e mais tranquilas conseguem monetizar mais. Vou parar com isso, porque eu pretendo não continuar deixando o pessoal sem dormir, vou deixar a Aline voltar para o due diligence. Mas pensem que agora vocês já saíram do escuro, né? Vocês não vão mais encontrar esqueleto dentro do armário, sem saber, né? O esqueleto pode estar ali, mas vocês já sabem que ele está ali. A gente, esse conhecimento, ele ajuda a gente também a sair de um risco desconhecido, porque às vezes a gente está no risco e não está pensando nele, né? Sobre isso que a gente vem falando, né? Sobre o mapeamento do risco, estar no risco sem saber. Então, a gente está falando algumas coisas aqui que a gente sabe, porque a gente já deu essa palestra algumas vezes, que essas situações são riscos comuns dos advogados, né? Então, até por isso que a gente está compartilhando aqui. Vocês não são os únicos, a maioria dos advogados está com esse risco, mas a verdade é que, como a Soraya falou, o nosso Tribunal de Ética está cada vez mais rígido, né? Ele está cada vez menos benevolente com determinadas situações. Então, a gente precisa, de fato, se preocupar com essas questões que podem afetar o nosso escritório, né? Para além da questão envolvendo os nossos clientes, nosso próprio escritório, né? E, enfim, pensar em medidas para mitigar esse risco agora. Se quiser assumir o risco, ok também. É uma possibilidade. O único problema é estar no risco sem saber. Aí não é legal para ninguém. E aí a Soraya trouxe... Aline, deixa eu te interromper. A gente devia ter colocado em cada slide nosso número de telefone. Porque depois vai ser uma coisa que só Jesus na causa. Mas fiquem em paz, é porque eu sou divertida, gente. Aqui no início da palestra, né, da explanação, a gente fica um pouco mais contido. O advogado é assim. Então, sintam-se em casa, aproveitem, perguntem, falem, porque esse é o nosso objetivo. E vamos voltar, Aline. Do diligence é que eu mais gosto, tá? O pilar que eu mais gosto, é o que eu mais amo, é o que eu sou mais problemática. Eu vou até fechar meu áudio.
E eu imagino que a due diligence de todos os pilares talvez seja o pilar que os advogados imobiliaristas mais utilizam, né? Porque a due diligence nada mais é do que aquela diligência prévia, é aquela análise prévia que a gente faz no contexto de um negócio que a gente quer fazer. Então, se eu quero fechar uma parceria, né, com um advogado para cuidar lá da minha área tributária, se eu quero fechar uma parceria com a doutora Alessandra, eu vou lá na OAB pedir uma certidão dela para saber como é que ela atua com os processos dela, se ela tem alguma questão lá no código lá na comissão, no Tribunal de Ética da OAB, que possa vulnerabilizar a minha parceria. Então, eu vou fazer essa diligência prévia, eu vou pesquisar o nome da doutora Alessandra no Google para ver se tem alguma coisa que possa comprometer a minha parceria com ela. Agora, se eu quero fechar um negócio imobiliário, aqui já trazendo para o contexto de vocês, uma compra, venda de um imóvel, eu não vou comprar um imóvel sem fazer uma diligência, sem fazer uma pesquisa de toda aquela documentação que vocês sabem muito mais do que eu, né, que são necessárias antes da compra ou da compra, né, de algum imóvel ou de algum outro negócio imobiliário que é super burocrático, que é cheio de detalhes, né, que precisam ser vistos. Então, a due diligence é essa diligência prévia antes de nós fecharmos, antes da realização de qualquer tipo de negócio, que vai desde a compra de um apartamento, de um imóvel, até a contratação de um empregado. E aqui, falando de empregado, estou puxando a sardinha um pouco para o meu lado, porque eu sou trabalhista, né? Você não vai contratar um autoempregado, um empregado de confiança, né? Um empregado que pode colocar a sua empresa em risco sem fazer uma diligência prévia. E se tratando aqui do contexto trabalhista, esse ponto da diligência prévia, que a gente chama de background check, ele é bem controvertido, porque a gente não pode fazer isso com qualquer empregado, tá? Mas para empregados chaves, para empregados que têm um viés de confiança muito exagerado, que são cargos de confiança que demandam uma fidúcia acima da média, esse tipo de diligência, esse tipo de due diligence é aceitável, é aceitada, né, pela jurisprudência trabalhista, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, due diligence é exatamente isso. E a gente faz due diligence para tudo. Eu e Soraya, tudo aqui a gente faz due diligence, desde rede social até certidão. A gente olha tudo dos nossos parceiros, dos nossos colegas, dos nossos clientes, porque a gente não pode mais ser surpreendido. Ninguém mais quer ser surpreendido. Como que eu vou justificar para um cliente meu ou algum parceiro de negócio que eu tinha uma relação com uma pessoa que tem uma vida pregressa, que coloca a minha operação em risco, que todo mundo sabe, mas eu não sabia porque eu não fui ali no Google e não fiz um trabalho de casa. Então, é exatamente sobre isso a due diligence. E eu acho que vocês já usam. Alguém aqui já usa essa due diligence na advocacia imobiliária de vocês? Usam? Doutora Daniela usa? Doutora Fátima, a senhora usa? Sim. Usa. Eu Uso. sabia que a due diligence... Também Fala, uso. doutor Sidney. Estou me entregando aqui, também uso. Pois é, eu sei que os advogados imobiliaristas, eles usam bastante essa ferramenta. Então, vocês já têm aí no contexto de vocês, né, a due diligence, uma das ferramentas do compliance bem implementada no dia a dia de vocês. Vocês sabem como isso é importante e como funciona. Só que, para além das atividades, né, que a gente já tem ali do direito imobiliário, ela pode ser aplicada em outras esferas da nossa advocacia. Como eu disse, eu e Soraya, a gente usa para tudo. Fala, Soraya, o que você quer falar? Eu vou deixar sem dormir de novo. Eu estou ficando inspirada. Alguém aqui já foi enganado por cliente? Todos. Todos. Então, gente, a gente não faz... Eu acho que... Desculpa, Soraya, te interromper, mas eu acho que o que mais acontece na vida de um advogado é ser enganado, né? Ele leva uma fama, mas ele é super enganado o tempo todo. É por cliente, é por parceiro, ele só é enganado, advogado. A má fama da advocacia não é justa. Quando a gente aprende a utilizar o pilar do due diligence na nossa vida profissional, a gente não vai zerar o risco, como a gente mesmo falou, mas eu posso garantir que a gente chega perto disso. Lá no nosso escritório, por exemplo, não tem essa de proposta de honorários às cegas. Não existe isso. Dentro do due diligence, a gente coloca aí o 5W2H, que é uma ferramenta do direito da administração, a gente traz aí a análise SWOT, a gente constrói o perfil do cliente que a gente vai atender. Até para saber se eu, por exemplo, vou cobrar os honorários X, ele está de acordo, e se esse cliente pode me dar um calote. Porque o que tem mais comum é o quê? O cliente diz assim,
O meu trabalho é simples, aí tu vai ver, tu tá com uma bomba. A gente não é pego desprevenido. Due diligence faz parte da nossa advocacia como um todo e faz parte do nosso dia a dia, não só como venda de um serviço, prospecção de um cliente com esse serviço, mas também para a gente voltar a dormir, que eu estou provocando vocês hoje desde o início, que eu estou mostrando que está todo mundo dormindo mal, porque precisa aprender compliance. Porque vai mudar a vida. E não é história da carochinha, não é balela. Gente, como nós hoje podemos nos submeter a deixar que um cliente nos engane? Ou pelo menos que ele vamos tentar não deixar ele nos enganar e vamos deixar que parcialmente nos engane, até porque a gente não tem como zerar o risco, saber tudo sobre tudo. Mas vou dar um exemplo prático. Tem 2 semanas que tem um cliente que está tentando fechar comigo um contencioso grande de supermercado. E aí ele me veio e falou assim, não, doutora, faz a prospecção, me dá uma proposta para 300 processos. Eu falei internamente, esse cliente não tem só 300 processos, o que ele quer? Eu vou dar o preço de 300, ele depois me chega com 500, com 600, eu cobro um valor de X de 300, aí ele me joga 500, 600, eu tenho que diminuir o meu valor final. Não, eu falei, não, você me manda... Fiz o meu dever de casa, verifiquei que ele não tinha só aquilo. Inclusive, no caso específico, pagamos uma certidão para poder ter a certeza do que estava sendo falado. Ele teve que mandar a planilha dele, dito e feito, não tinha 300, tinha 500. E aí ele veio falar que fulaninho das Coves tinha oferecido X pela conta. E eu falei, o meu é Y. Se quiser, muito bem, se não quiser, tudo bem, porque eu não vou pagar para trabalhar. Como é que eu sei que eu vou pagar para trabalhar? Porque eu sei que se eu hoje... Olha aí, mapeamento de riscos, olha aí o compliance. Se eu hoje pego uma conta de X processos, eu preciso contratar X pessoas para trabalhar na conta. Se eu pego uma conta de X processos, eu aumento o valor do meu Simples, que eu estou pelo Simples, eu aumento a minha alíquota do ISS. Impacta em tudo. Se eu aumento a minha alíquota, eu aumento o meu custo. Se eu tenho mais gente dentro do meu escritório, eu aumento a quantidade de tempo que vai a pessoa para limpar, eu aumento o papel higiênico que eu gasto, eu aumento a luz, eu aumento até a minha sola de sapato, porque eu vou ter que ir lá mais vezes para tomar conta dessa bagunça, porque eu sou a gestora. Gente, não é comum um advogado se preocupar com isso. Eu comecei pelo due diligence com esse cliente, eu comecei a entender quem ele era, para eu poder começar a pensar o que eu podia fazer, para começar a mapear os meus riscos pegando esse cliente, porque é um risco eu cobrar mal dele, porque ele vai falar para todo mundo que está perto dele que eu cobro mal, e todo mundo, quando vier negociar comigo, vai esperar que eu cobre menos. Então, olha aí, tem que dormir pensando o quê? E acordar pensando o quê? Compliance, 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 compliance. Soraya, Soraya, Soraya. Aline, Aline, Aline. Porque não tem mais jeito, gente. Vocês vão querer a gente vai querer vocês, está todo mundo feliz aqui. Acabou a era do mimimi, do chororô. Advogado hoje que não tem resultado bom, ele não tem resultado bom porque ele não plantou direito. E só tem como plantar direito se a gente tiver calçado das informações necessárias para melhorar a nossa advocacia. Inclusive, olha agora, né? Olha eu agora sendo ruim também de novo. Porque isso aí, doutor Sidney, a Alessandra e a doutora Fátima vão falar comigo. Tem que fazer due diligence para contratar curso. Porque todo mundo diz agora que sabe dar aula. E quantos de vocês aqui na frente de uma associação dão de cara com professores ruins, que dizem que monetizam com a advocacia deles e, na verdade, estão ganhando dinheiro caçando níquel de cursinho? Um monte. Isso é due diligence. Eu tenho que fazer a minha análise prévia. A cara da Aline, porque a gente está causando desespero sem fim. Tem que fazer uma análise prévia. Eu não vou botar meu dinheiro investido em meu tempo num curso que não tem utilidade. Fátima falar, ó, que tá assim. Todo mundo virou professor, todo mundo sabe tudo, é um horror. Então, vamos começar a viver o compliance e expulsar esse povo doido, porque não faz sentido, já chega. Eu já expulsei há muito tempo. Eu posso voltar, doutora Fátima? Eu faço compliance o tempo todo. Para dar aula para mim, eu boto de cabeça abaixo para ver quem é. Posso voltar, doutora Fátima?
Ela não me ouviu. Pode votar, tem compliance. Nós fizemos compliance de vocês. Não entraram. Claro, pode fazer, pode tirar todas as certidões. Até do SPC e Serasa, pode tirar que está tudo tranquilo. Nós sabemos mais de vocês do que vocês mesmas. Descobri com quem eu sou casada, Alessandra. A Aline também. Oh, delícia! Gente, esse é o pilar que eu deixa a mais gente amo. mais feliz ainda, saber que vocês fizeram compliance com a gente, que vocês fizeram as due diligence e acharam que nós éramos boas o suficiente para estar aqui, né? Isso deixa a gente feliz, porque mostra que a gente tem, né, estabelecido aí algum tipo de atendemos as exigências de vocês. Isso é muito importante. Isso é importante para todo mundo. E a due diligence, gente, ela pode ser vendida como um serviço. Olha, preciso de uma due diligence imobiliária. Você vai vender só aquele serviço. Preste serviço de consultoria, vendo esse tipo de serviço para o meu cliente. Serviço de background check de empregados. Eu vendo, eu vou lá, eu faço toda essa pesquisa. É um serviço à parte que a gente vende dentro do nosso escritório. Ou seja, mais uma possibilidade de monetização. Quer ver uma coisa também, até fazendo um paralelo, que não é a mesma coisa? Às vezes o cliente já sabe que a gente vai tentar vender um parecer, porque isso é comum, né, deles ouvirem. E lá no escritório, quando a gente já pega o cliente na maldade, a gente não vai te oferecer um parecer, isso é o que todo advogado te oferece. Nós vamos prestar a você um serviço de due diligence. Ele não sabe se é de comer, se é de passar no cabelo, se é bom, se é ruim. O que ele faz? Paga. E aí a gente entrega isso no final numa forma de um relatório / parecer. E ele paga. Se vocês chegarem para alguém que está comprando um imóvel e falarem, vocês querem que eu faça uma análise das certidões? Não, doutora, dá só uma olhadinha. Não, eu não dou uma analisada, eu não dou uma olhadinha. Eu faço uma verificação prévia para poder facilitar a vida de você, cliente, para garantir que os seus direitos sejam respeitados. Gente, isso é vida. Eu já vi o pessoal rindo. Vamos seguir, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E daqui a pouco a gente ainda tem live. Então, quem quiser já pode correr para a live, que a gente vai ter live daqui a pouco, lá nos nossos Instagrams. Bom, passadas políticas, passada due diligence, a gente tem os controles internos, né? Que são os controles que a gente implementa tanto no nosso escritório quanto nos nossos clientes para delimitar determinados processos. A gente não consegue atingir um determinado objetivo se a gente não tiver controle. Então, é controle de exemplos, controle de ligação, controle de dados, controle de clientes, uma série de outras coisas que a gente precisa implementar. E aqui eu vou acelerar um pouquinho pelo adiantado da hora, senão daqui a pouco vocês não aguentam mais olhar nem para mim, nem para a Soraya. Os controles internos também, né, são uma ferramenta do programa de compliance, são imprescindíveis até para a gente demonstrar que a empresa está em compliance. Eles são uma forma de criar evidências acerca do cumprimento das leis, das regras e dos regulamentos. Então, eles são muito importantes dentro do contexto do programa de compliance e no nosso escritório também. O que tem de escritório de advocacia sem controle... A gente não tem escritório sem controle de cliente, não sabe a quantidade de clientes que tem, não sabe os dados que trata, não sabe o tipo, não cria nenhum tipo de processo em relação a nada, a documentação, a atendimento, a relatório. Então, assim, a gente precisa também profissionalizar a nossa advocacia e entender que o nosso cliente espera isso da gente. O nosso cliente espera que, periodicamente, a gente mande um relatório. Só que, para a gente mandar um relatório, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter um controle. Senão, vai mandar um relatório em janeiro, o outro só em dezembro, e o nosso cliente vai ficar frustrado, porque uma das maiores frustrações que os nossos clientes têm conosco, com advogados, é a questão da comunicação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa criar controles, precisa criar processos para rodar melhor o nosso escritório e para atender melhor os nossos clientes. E isso também vale para os nossos clientes. A gente vai implementar um programa de compliance, a gente vai lá prestar consultoria para criar controles. Então, eu vou ajudar o meu cliente a criar controles voltados ao direito tributário. Aqui na gestão, né, do risco tributário da minha empresa, eu vou lá prestar um serviço de criação de controles, ou de adequação, ou de consultoria para análise dos controles que o meu cliente tem, porque às vezes não tem controle de contas a receber, de contas a pagar, faz um monte de besteira, expede nota errada, enfim, uma série de coisas que você, doutora Alessandra, sabe melhor que eu, porque eu não sou tributarista, por falta de controle.
A mesma coisa os riscos relacionados ao direito imobiliário. Então, assim, os controles, eles ajudam a gente a mitigar os riscos, a parar de errar no cotidiano da organização ou do nosso escritório por conta de falta de gestão, falta de controle, falta de saber o que precisa ser feito. Soraya, quer fazer? Inclusive, os controles externos estão ligados diretamente à nossa capacidade de sono. Porque se você implementa dentro do escritório de advocacia, a gente, por exemplo, quando a gente trabalha com compliance dentro do próprio escritório, a gente cria a rotina dos relatórios, como a Aline falou, mas a gente cria a rotina dos prazos. O financeiro, quem aqui já perdeu dinheiro porque esqueceu de cobrar o cliente? Isso não existe. Isso não pode existir. Tudo que a gente pensar em procedimento interno, que a gente precisa estruturar, passando pelos outros pilares, né, Aline? Mapeando o risco, entendendo o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, vai estar ali, vai ser a possibilidade da gente dormir. Eu tenho um exemplo de fidelização eu até trago agora comigo para todo lugar que eu vou, no escritório ou não, de fidelização de cliente, que está ligado diretamente ao meu controle interno. Eu tenho uma planilha de aniversários dentro do meu escritório. Vocês não têm ideia de como o meu cliente fica feliz recebendo isso. Um cartão que me custou R$1, e eu boto dentro de um envelope simples e coloco no correio, sempre na última semana do mês anterior do aniversário do cliente. Isso é um controle interno. O próprio presente de Natal, a lembrança de Natal, que não pode ser qualquer coisa, tá, gente? Que dentro do compliance a gente entende que tem coisa que pode ser entendida como suborno, mas não entrando tão teoricamente nessa questão, a própria forma que eu me organizo para no final do ano eu mandar alguma lembrança para o meu cliente, ela também faz parte do meu controle interno. E aí aqui a gente traz o exemplo, a gente traz o conceito e traz os exemplos para que vocês entendam. Mais uma vez, eu não posso melhorar minha prestação de serviço? Pode, eu estou te mostrando, por exemplo, isso daqui, no final das contas, para cada cliente sai R$3. Quem vai morrer por causa de R$3? Agora, a cliente que recebe isso aqui, ela com certeza ela vai me gerar pelo menos uns R$500, no mínimo, na pior dos cenários, com alguma coisa que eu possa oferecer para ela. Eu estou pensando numa consulta, ou até mesmo numa diligência mais simples, e não faz, e não lembra, e não se coloca na posição de quem está recebendo o seu serviço. O relatório não pode ser zoneado, gente. O relatório tem que ter uma periodicidade. Porque se ele não tem essa periodicidade, você vai perder o cliente, porque o mercado está fazendo leilão de honorários. Criar os controles internos. Eu podia começar aqui hoje, terminar a noite perguntando quem aqui tem a planilha de processos atualizada. Eu tenho um sistema, mas você confia no sistema? E se o sistema pegar fogo, morrer e o mundo explodir, só tiver você lá e os seus clientes? Gente, tem que criar controles que deixem vocês em paz. E aí, Aline, vamos seguir, porque ainda temos... E só para finalizar, esses controles, eles estão não só ligados à gestão, como é o caso do controle que a Soraya fez para enviar esse brinde, esse presente, esse mimo para os clientes, como com os riscos também, né? O controle ele é de diversas ordens. Se você tem um risco ali tributário, você vai criar controles internos para evitar que aquele risco se materialize. Um risco trabalhista, você vai criar os controles internos possíveis para evitar que aquele risco se materialize. A Soraya falou de risco de controle de gestão. Você vai criar ali, né, um controle interno de gestão para envio de relatório, para envio de mimo para o cliente, e por aí vai. Passando aqui a outro pilar, eu falei já com vocês sobre políticas e código de conduta, mas não existe implementação de política sem treinamento. Sabe aquele jargão que o óbvio precisa ser dito? Às vezes a gente faz uma política, às vezes a gente faz um código de conduta super bem escrito para a gente. Às vezes está maravilhoso, mas para o nosso colaborador, para aquele empregado de chão de fábrica, para aquele nosso parceiro que também está submetido ao código de conduta, não é claro. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de risco de que o nosso código de conduta não vai ser efetivo, como a gente quer que ele funcione, como que a gente quer que as nossas políticas sejam efetivas, a gente precisa treinar e comunicar. Não vale também só eu criar uma política maravilhosa, um código de conduta maravilhoso e deixar ele dentro da gaveta do meu RH, eu deixar ele dentro da gaveta do meu jurídico, dentro da gaveta do meu compliance. Eu preciso entregar, eu preciso fazer com que aquelas políticas ou o código de conduta chegue nos seus destinatários,
Se eles são os empregados, os colaboradores, meus parceiros de negócio, eu preciso garantir que eles recebam. E aí eu publico no meu site, se for o caso. Nem sempre é interessante para a organização publicar todas as suas políticas no site. A gente vai escolher quais são as políticas que fazem sentido estar disponibilizadas nessa plataforma onde qualquer um acessa, mas pode ser no site, pode ser num e-mail interno, pode ser numa comunicação interna, pode ser um livrinho. Tudo bem que ecologicamente não é a coisa mais aconselhável, né? A gente imprimir papel, entregar, mas às vezes é a forma mais efetiva, né, para que os nossos empregados, para que os destinatários daquele código, daquela política, recebam, entendam e leiam, né? Porque é importante que eles tomem conhecimento do que está naquele instrumento. Uma vez que eles recebam isso, que eles são comunicados, a gente precisa treinar. O treinamento, a gente pode ser de inúmeras formas. Pode ser online, pode ser presencial. O ideal é que depois do treinamento a gente aplique uma provinha ou aplique algum tipo de instrumento para que a gente possa ter certeza de que as pessoas entenderam o que foi passado e para que, de novo, a gente crie evidência para a gente mostrar amanhã ou depois, caso necessário, olha, eu treinei os meus empregados, eu treinei os meus colaboradores, eu treinei os meus parceiros de negócio. Olha aqui, eles inclusive fizeram uma prova, eles fizeram um teste, eles fizeram uma dinâmica, posso provar, está aqui. E aí, amanhã, depois, ninguém vai ter dúvida de que você, enquanto empresa, organização, escritório, né, você aplicou ali todos os esforços possíveis para fazer com que aquela política ou aquele código valesse, fosse implementado e, enfim, fosse cumprido por todo mundo. Então, toda a política está atrelada necessariamente a um treinamento e tudo isso atrelado ao risco que você já mapeou no momento prévio. Soraya, quer falar alguma coisa? E lembrando sempre, né, que se você aprende a treinar, você aprende a ter resultados em qualquer área do direito, dentro do seu escritório e tudo mais. E quando a gente trabalha o programa de compliance, que a gente aprende de verdade como ele funciona, os seus pilares, a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, fazer isso de forma estruturada. Nós, como advogados, como entendemos como nos comunicar, nós conseguimos ali valorizar o nosso trabalho na hora que a gente faz uma audiência, porque tem comunicação. A gente consegue melhorar o nosso trabalho, a nossa entrega, na hora que a gente comunica com o nosso cliente. Uma coisa muito rápida, tá? Que acontece muito, eu puxo a orelha de colegas, o advogado ele tem que entender que ele fala em nome do cliente, mas o risco é do cliente, a decisão é do cliente. Então, ele não pode se comunicar de um jeito que a decisão seja dele. A decisão nunca é minha, a decisão é do meu cliente. Olha, você está com este problema X, o que você quer fazer? Eu tenho isso de opções. Ah, você quer tal opção? Então, tudo bem, os seus riscos são esses ou aqueles. Então, essa comunicação e esse viés aí do treinamento, mais uma vez trazendo compliance para a vida de vocês, ele proporciona que vocês tenham até mais condições de entregar isso aos clientes, para poder melhorar o resultado. A palestra ótima. Oi? Tem perguntas no chat. Eu ia ler agora a pergunta Pode ler. Daniela. Na empresa que trabalho, eles fazem jogos interativos. É um tipo de meio de testar o funcionário de uma forma leve. Tem um programa para controlar que você assista ou leia a matéria de treinamento e debaixa, para saber quem está obtendo treinamento. Exatamente isso. Tem inúmeras formas, né? Eu já vi jogo da velha, eu já vi jogo de palavras, eu já vi quiz, que é fora do computador, mas tudo também depende do orçamento do nosso cliente. Nem todo cliente tem orçamento para esse tipo de plataforma interativa. Eu gostaria que todos os meus clientes tivessem, porque é a melhor forma de treinar, você colocar ali a pessoa jogando um joguinho no computador, de uma forma leve, que ele vai lembrar em algum momento sobre aquilo que ele precisa saber, que é alguma política ou código de conduta, mas nem toda empresa tem, como eu disse, né, orçamento para esse tipo de treinamento. Então, o compliance, que a pessoa responsável pela implementação da política e pelo treinamento, normalmente, né, que a gente falando de advogados, nós advogados, a gente tem que usar a criatividade, porque quando o nosso cliente não tem esse orçamento, a gente precisa se virar nos 30 para fazer um treinamento eficiente, de maneira que a gente consiga, né, levar a mensagem das políticas e do código de conduta a todo mundo envolvido ali no contexto da organização e do nosso escritório. Meninas, está maravilhosa a palestra, queremos mais, queremos que vocês voltem para a ABAME.
A gente vai precisar dar uma pausa, porque o nosso presidente vai entrar numa outra live às 20 horas, e ele vai precisar sair, e a gente quer que ele faça a entrega das carteirinhas à doutora Daniela e doutor Sidney. Então, eu com o coração partido vou ter que me retirar. Excepcionalmente, ficaria aqui com o maior prazer, mas eu tenho certeza que as doutoras Aline e a doutora Soraya vão ficar muito bem acompanhadas e conduzidas pela doutora Fátima e pela doutora Alessandra. Tá? E, desde já, o convite está renovado, porque é um tema que não se esgota aqui e todos aqui sentimos a necessidade de entender melhor o compliance e, mais do que isso, praticar o compliance no seu dia a dia. Tá? Então, eu quero agradecer a presença, né, de vocês. Lamento profundamente ter que sair agora. Quero ressaltar a presença também, tivemos aqui a presença do nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, e a presença do nosso ilustre primeiro tesoureiro, doutor Emílio. Né? Nesse momento, eu faço a entrega virtual da nossa carteira de associada à doutora Daniela Capanema, que muito nos honra a sua presença, doutora Daniela. Eu que agradeço, a honra é toda minha, desde o primeiro Ótimo. dia. A Espero Carolina- agregar bastante aqui na associação, então, o que eu desejo é isso. Tenho certeza que E será muito aprender bem. muito. Ótimo, maravilha. Então, olha, mais uma vez eu peço licença a todas, a todos, e até um próximo evento. Um beijo a todos e a todas. Saúde e paz. Uma boa noite. Tchau, obrigada. Doutor, obrigada. Obrigada, doutor Cid. Mas fiquem tranquilos que a gente também não vai ficar aqui por muito mais tempo, não, porque a gente sabe que é cansativo toda essa teoria, tá? Então, até, Aline, vamos tentar falar sobre os outros 3 pilares de alguns Escola 8h30, ainda dá tempo. Não, Escola é que 20h30. eu vou falar para vocês que eu fico com um copo de água e um copo de mate e a minha garganta já está seca por aqui, porque a gente fala pra caramba. Bom, então, dando seguimento aqui para a gente não tomar mais o tempo de vocês, o próximo pilar muito importante é o canal de comunicação, né? A empresa, o nosso escritório, a gente precisa criar um canal para que os nossos empregados, colaboradores, fornecedores, clientes possam se comunicar conosco e possam informar algum tipo de desconformidade, né? Algum tipo de questão que não esteja em conformidade com a ética, com a lei, alguma conduta de algum empregado, alguma conduta de algum colaborador, de algum fornecedor, de algum parceiro que possa estar em desconformidade com o que se espera daquela organização ou do nosso escritório. O canal de comunicação, a gente consegue avaliar a efetividade do programa de compliance muitas vezes através do canal de comunicação, porque é através das denúncias que vêm através do canal de comunicação que a gente consegue ver se determinado controle é eficiente, se determinada política está cumprindo o seu papel, porque ali é um feedback que a gente tem do público, das pessoas que estão, né, ali submetidas ao nosso programa de compliance. E aí, muitas vezes, aparece para a gente no canal de comunicação denúncias de condutas muito sérias que precisam ser investigadas dentro de um contexto organizacional. E aí a gente já entraria no próximo pilar, que é o pilar das investigações internas, que é um outro tipo de serviço também, assim como todos os anteriores, que nós podemos prestar individualmente. Quantos advogados não trabalham no contexto das organizações só em situações de investigação interna, de investigações internas? Eu já fui contratada só para conduzir investigação interna dentro da empresa. Eu não era advogada, eu não trabalhava internamente na empresa, mas fui contratada para conduzir uma investigação interna, porque eles não tinham condições e isenção para conduzir ali uma investigação interna capaz de chegar a um resultado verdadeiro, a um resultado do esperado daquela investigação, porque o que se espera é sempre chegar ao resultado verdadeiro, ao que de fato gerou aquilo que foi denunciado. Então, é um tipo de serviço que também pode ser, né, realizado pelos advogados com essa expertise de direito imobiliário, que muitas vezes podem surgir denúncias relacionadas a essas questões, né, a imobiliárias, não sei. Aí é muito mais dentro do risco das atividades de vocês. Eu não vou nem me atrever a falar, porque não tenho conhecimento de causa para isso. Mas as investigações internas surgem muito nesse contexto, né, de analisar eventuais condutas que não estejam em conformidade com o programa de compliance. E, por fim,
como o programa de compliance ele é um organismo vivo, assim como as empresas, assim como as organizações, ele precisa ser constantemente monitorado. Eu preciso saber se aquele mapeamento que eu fiz lá atrás de risco, ele ainda é válido. Eu preciso saber se eu não tenho mais algum novo risco. Eu preciso saber se aquela due diligence que eu fiz lá atrás ainda está atualizada, se ela ainda serve para o fim a que ela se destinou no momento que ela foi feita. Preciso saber se os meus controles internos são eficientes. E assim com todos os pilares. Então, é importante para que a gente saiba que o programa de compliance é eficiente, está atingindo o fim que a gente gostaria que ele atingisse, que a gente faça um monitoramento, e muitas vezes esse monitoramento é feito através de auditorias, mas o importante é que a gente sempre olhe todas as medidas que foram implementadas para saber se de fato elas são eficientes, porque se não estiverem, se não forem eficientes, elas precisam ser adequadas, e aí a gente vai adequando, porque é normal também adequar, faz parte. É do jogo a gente precisar adequar o programa de compliance de acordo com as relações que vão acontecendo no contexto da organização, que são diversas. No determinado período de tempo, a gente tinha uma relação, tinha um determinado risco, num outro período de tempo, esse risco mudou, essa relação mudou, e o programa de compliance, para ser efetivo, precisa acompanhar toda essa mudança. E ele só consegue acompanhar essa mudança se a gente fizer esse monitoramento. Eu acho que eu esgotei aqui, acho que, Soraya, se você quiser falar, eu já falei dos últimos pilares, não sei se você quer falar alguma coisa sobre eles. Na verdade, eu vou deixar aí o gostinho de quero mais, vou agradecer mais uma vez o convite, a interação, o acolhimento, e aqui, pessoal, nós temos aqui disponíveis as nossas redes sociais, que é o Instagram, uma das nossas grandes ferramentas aí para disseminar o que a gente acredita do compliance, e o nosso e-mail, caso vocês também tenham alguma dúvida, alguma ajuda, alguma consulta, alguma consultoria, é tudo por ali que a gente resolve, porque a gente estendeu bastante, a gente ficaria aqui horas e horas falando, e a gente entende que o nosso tempo, né, Aline, ele é curto para tanta informação, mas aí a gente deixa, eu acho que eu não vou fazer mais todos os outros exemplos que eu tenho, para a gente poder deixar o gostinho de quero mais e deixar elas respirarem até para, se quiserem, ficarem à vontade para acompanhar a gente agora às 9 horas também lá no nosso Instagram. Que o online, meninas, ela tem suas vantagens e desvantagens. Na ABAME, presencialmente, as palestras terminam rigorosamente às 20 horas, porque tem um coffee break, um lanchinho, uns quitutes que são servidos logo que termina a palestra. E hoje, infelizmente, os nossos lanchinhos vão ser virtuais. E é o melhor momento, depois das palestras, que é o debate, e aí os palestrantes vão também participar, e aí tiram as dúvidas, e é muito legal. Infelizmente, a gente tem que se adaptar ao novo momento, e nossos quitutes têm que ser virtuais, né, Fátima? É verdade. Mas, se Deus quiser, já a gente vai poder estar todo mundo se encontrando, tenho certeza disso. Muito obrigada. Então, se 8 horas era o limite, agora eu fiquei até mais tranquila, que a gente acabou no horário limite da palestra. Isso. Mas, pontual. Foi pontual. Mas, gente, faço minhas também as palavras da Soraya. Quero agradecer muito a Alessandra o convite. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aí nessas últimas horas, falando sobre compliance. Como a Soraya falou, a gente fica muito empolgada quando a gente começa a falar sobre compliance, porque a gente ama e a gente sabe da transformação que ele pode gerar na nossa advocacia, né? Como a gente já falou sobre isso aqui ao longo dessas horas. Obrigada pela atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, de novo, não deixem de nos contactar. A gente vai ter o maior prazer de receber vocês. Contem conosco para o que vocês precisarem. A nossa ideia é fazer uma comunidade, né? Uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que compartilha conhecimento. Eu e Soraya, a gente está aqui para isso. Então, sempre que precisarem, sempre que tiverem alguma dúvida sobre compliance, contem conosco, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente também compartilha lá muito conteúdo sobre compliance, porque a gente sabe que ainda é um tema novo, então a gente precisa levar isso para todo mundo, a gente usa as nossas plataformas digitais para isso, e muito obrigada mesmo. Até a próxima, né? Parabéns, muito bom. Nós convidamos vocês também. Nós convidamos vocês também para fazer parte da ABAME Jovem, né, doutora Daniela, doutora Fátima?
A ABAME Jovem ela está certeza. recrutando novos associados para fazer parte dessa transformação. Eu queria pedir a Caroline. Caroline, você está aí? Eu vou me tirar aqui, tá? Vou cancelar aqui. Porque ela quer colocar aí uma tela para a gente. Desculpa. Ela vai disponibilizar. Vou disponibilizar aqui o material, só um momento. Isso. Porque as pessoas que estão assistindo essa palestra maravilhosa de vocês, talvez elas queiram participar de outras palestras, queiram saber como que faz para se associar a ABAME Jovem. Tem alguém que está com... Tem alguém com áudio aberto, não sou eu. Também não sou eu, não. Carolina, vê quem é que você está como host agora, né? Estou verificando aqui. Já fechei todos. Eu acho que era você, Caroline. Seu microfone está fechado. Está fechado o microfone. Será que é o meu? É o meu? Parou. Agora parou. Ah, porque ela fechou. Não, não era o meu, não, porque eu não fiz nada. Enfim, está tudo resolvido. Fátima, vamos convidar as meninas, as meninas e meninos, jovens advogados que estão fazendo parte dessa live, para fazer parte também da ABAME Jovem, conhecer a ABAME, né, Fátima? Como viu ao nível das palestras, nós temos várias palestras, inclusive de práticas jurídicas. Às vezes as pessoas têm dificuldade de como entender as certidões cartorárias, como entender, fazer os levantamentos de inventário, né, levantamento junto à prefeitura, entrar com os processos junto à prefeitura para fazer legalização imobiliária. Enfim, são diversos trabalhos de prática jurídica que, principalmente o jovem advogado, encontra dificuldades, e na ABAME, a ABAME trabalha o tempo todo nos cursos e palestras com prática jurídica, né, Fátima? É o tempo todo prática jurídica, com grandes ilustres palestrantes. Então, é muito interessante. Dali você sai também com uma indicação de um profissional que vai te ajudar naquela dificuldade que talvez o profissional esteja tendo. Ele vai poder trocar ideias com os outros pares, porque todo mundo dentro da ABAME se ajuda uns aos outros, os associados, é uma oportunidade de a gente estar tirando dúvidas. Então, é muito importante fazer parte da ABAME. Ela incentiva e promove esses estudos do direito imobiliário, e agora a ABAME está inovando, trazendo a ABAME Jovem, que vai trazer vários temas também para a jovem advocacia, e não somente o direito imobiliário, porque tem várias áreas do direito que envolvem o direito imobiliário, né? Então, vamos lá. Fátima, pode falar também. Não, que eu só quero... Você é que é a pessoa que tem mais propriedade para falar da ABAME. Não, a ABAME, o propósito da ABAME, desde o surgimento da ABAME, né, já vamos fazer 32 anos, é ser um centro de estudo, né, um centro de estudo de direito. Né? Eu, como professora, eu sempre digo para os meus alunos que não tem como se estar fechado numa caixinha, direito imobiliário. É o direito, né? A gente tem que ter uma visão transversal, multidisciplinar. Então, a ABAME, hoje, a proposta da nossa associação é cada vez mais ter essa interação, né, com os demais ramos do direito. Então, aqui a gente convida vocês, a gente tem uma sede muito bem situada no centro do Rio, né, na Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro, em que temos auditório, videoteca, temos biblioteca, inclusive um excelente espaço que a gente chama de coworking, né, é o escritório virtual. Nem se pensava em falar em coworking, e a ABAME já tinha, desde a minha presidência, na verdade, desde quando compramos a sede, foi na minha presidência, que eu criei a Sala do Advogado.
Então, hoje, se você é o escritório na Barra da Tijuca e você precisa atender alguém, você pode, agendando, atender, ou precisar fazer um trabalho, usar as instalações da ABAME, nós temos o espaço para o advogado. Tá? Então, venha visitar a nossa ABAME, nem que seja virtual. Vamos colocar nas próximas lives, nas terças-feiras, fotos da nossa associação, um vídeo para vocês poderem ver a sede, como ela é bonita, e fica aí o convite, não só para se associar, mas também para nos visitar. Então, eu quero agradecer muito à doutora Soraya, à doutora Aline, que seja a primeira de várias palestras. Depois vou até convidar vocês, quem sabe, para vocês irem na nossa universidade, onde eu sou coordenadora, em que vocês podem dar umas palestras lá para os meus alunos, tanto para os graduandos em Direito, como também para os pós-graduandos, né? Então, a gente está sempre fazendo vários eventos, eu vou convidar vocês também, ok? Muito obrigada pela presença, obrigada, Alessandra, foi ótimo, parabéns, estou feliz em ver aqui tantas pessoas, né, que vieram aqui colaborar conosco, então, até a próxima. E, Fátima, doutora Daniela, antes da gente encerrar, ela hoje recebeu o convite e deu o sim dela para fazer parte da ABAME Jovem. Que então, bom! Mas isso eu já tinha falado com ela, que eu não abria a mão. Obrigada, é uma honra para mim. Na verdade, nós estamos assim... eu posso falar que sou fundadora, né, uma das fundadoras, junto com o desembargador Silvio Capanema, e o nosso propósito, eu me sinto, inclusive, hoje, assim, mais que... Não digo que ele nos deixou, mas ele faz parte, então acho que como eu faço parte, aspas, não da velha guarda, mas eu comecei muito nova na ABAME, quando eu fui presidente da ABAME, imaginem vocês, eu era presidente e eu era a mais nova da minha diretoria, né, da minha diretoria, do meu conselho, mas era uma diferença assim, grande. Então, eu ficava assim, meu Deus, será que eles vão me levar a sério? Quando eu resolvi comprar a sede, eu falei assim, enlouquecer, né? Tinha uma turma que era da velha guarda. Não, essa menina está querendo comprar sede, como vai comprar sede? Você olhar, eu sendo menina ou não sendo menina, vocês vão concordar comigo aqui na Assembleia, porque eu vou comprar a sede e vou pagar a sede. E aí a menina comprou a sede. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Hoje eu não sou mais uma menina, mas sou uma mocinha mais velha, mas eu acho que é muito interessante quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma vontade, a gente conseguir fazer virar realidade, né? E a ABAME virou essa realidade. Então, eu me sinto assim, com um compromisso de manter essa chama cada vez mais acesa e que tenha sempre uma renovação, né? Então, por isso que eu sempre faço aqui o convite. Achei muito interessante nessa gestão do nosso presidente Sidney, de criar a ABAME Jovem, mas eu digo, a ABAME é uma coisa só, né? A ABAME Jovem é a ABAME. Então, a gente está convidando vocês para fazer parte da associação com vários projetos que a gente tem daqui para frente, em termos de novos trabalhos, inclusive um deles na minha área pedagógica, né, como professora, de criar centros de estudos, inclusive já direcionados, já que na gestão do Sidney, nós já começamos a fazer isso. Foi um pouco prejudicado por causa da pandemia, mas nós temos hoje, a Aline e Soraya, nós temos já diretorias de mediação, temos diretorias de condomínio, já temos diretorias, inclusive, falando da nova lei de LGPD. Então, por que não de compliance? Né? De criar um centro de estudos. Então, assim, no olhar multidisciplinar, tá? Transversal mesmo no direito. O compliance como um todo, não só na área do direito imobiliário, mas aquilo que vai agregar, né, a todo o operador do direito. Então, fica aí o convite, né? Por que não a gente também não ter um departamento de compliance na ABAME, como a gente já tem de outros segmentos? Tá? LGPD, né, Fátima? A gente está com a comissão de LGPD, com a doutora Cândida. Acabei de falar, nós temos a comissão de LGPD, temos de mediação, né? Temos várias comissões. Né? E a tendência é a gente criar essas comissões para ter centros de estudos, tá? Inclusive com publicação. Eu adoro escrever, agora mesmo vai sair mais 2 livros, agora
próximo mês já saindo um livro, no outro mês já está saindo outro livro. Nessa pandemia eu dei uma surtada, publiquei 4 livros, mas é assim, então eu estou com várias ideias, projetos, e eu sozinha não tenho como fazer isso. Então, a Alessandra está abraçando, estou puxando aqui a Daniela também, um outro grupo, para a gente fazer centro de estudo com publicação científica. Então, é ser realmente um centro de referência no direito como um todo. Então, fica aqui o meu convite. E só mais um aviso, quem estiver assistindo a palestra de compliance pode ter o certificado, a ABAME vai oferecer o certificado, é só fazer a solicitação pelo e-mail da ABAME, que é abame@abame.org.br, tá? E a gente vai enviar o certificado. E também vai estar disponibilizado no site da ABAME a palestra de vocês, que está sendo gravada, e também o material que vocês disponibilizaram. Então, quem quiser também, por esse mesmo e-mail, pode solicitar o material que a ABAME vai disponibilizar. E eu quero também agradecer a vocês, que foram maravilhosos, doutora Soraya e doutora Aline, foi uma excelente palestra. E boa noite, boa beijo, noite. Correu tudo bem, foi tudo maravilhoso. Soraya, eu não estou te ouvindo. Soraya. Antes de vocês fecharem, eu vou fugir da liturgia total. Eu não sei se eu estou na jovem, se eu não estou na jovem, mas eu tenho certeza que eu e a Aline, depois disso tudo, a gente vai associar, sim, a ABAME, vamos levantar a bandeirinha da nossa diretora, presidente, não sei como é que chama, a doutora Alessandra. Eu quero entrar na jovem, a Aline também. Aline, estou falando por você, porque a gente... Vocês vão entrar na ABAME. Eu estou na ABAME jovem. Doutora Fátima, eu quero... A ABAME jovem é a ABAME se renovando. Eu quero a ABAME jovem, a ABAME velha, a ABAME atual, a ABAME desatual. Eu quero também. E a gente nunca foi tão bem recebida num lugar, porque uma preocupação que a gente tinha, até eu falei com a Alessandra, é que órgãos associativos existem um monte, a gente inclusive faz parte de vários, mas a gente entende que não tem como crescer se ligar à energia, à conexão, o respeito, e o compliance também está ligado a isso. Então, contem com a gente para o compliance também. Eu vou cobrar o convite, doutora Fátima. A senhora está lascada. Você não me conhece. A senhora também conhece, a senhora está frita nesse negócio. Doutora Daniela, não sei onde é que a senhora vai enviar a gente também, não, mas está todo mundo aqui junto, todos os outros colegas que assistiram. Doutora Alessandra já sabe que não tem mais como descolar. A referência veio da Thaís, do Dirigência Mútua. Contem com a gente. E eu vou ficar lisonjeada, porque eu sou pedinte, porque quem não pede não ama. Um dia, se eu sair numa nota de rodapé de um livro da doutora Fátima, eu vou zerar a vida. O quê? Não entendi. Como? Não entendi. Uma notinha de rodapé de um livro da doutora Fátima, eu vou zerar minha vida. Obrigada. Doutora Soraya, a ABAME é uma só, e a ABAME Jovem é uma comissão. E ela veio exatamente com essa missão de trazer jovens advogados para renovar a associação. Então, a ABAME é uma associação, é uma coisa só. Nós fizemos um valor diferenciado para o jovem advogado para que ele realmente tenha acesso a esse universo. E a Fátima, ela não foi somente a fundadora da ABAME, como também foi a fundadora e mentora da ABAME Jovem. E ela é a fundadora, mentora e apoiadora da ABAME Jovem. Né? E é uma excelente mestre do direito e de carreira, porque a mentoria também está ligada a isso. A carreira acadêmica, nós precisamos, enquanto advogadas, ter uma carreira acadêmica, uma mentora como a Fátima, uma carreira acadêmica. Eu vou deixar, Soraya, dividir a Fátima com você. Eu também quero, hein? Eu estou mais caladinha aqui, mas eu também quero. Olha, eu não sou. Olha, isso vai dar confusão, hein? Mas tem doutora Fátima para todo mundo. Tem. Obrigada, tá, gente? De verdade. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Desculpem qualquer coisa. Gente, eu vou dar aula. Isso, boa aula. Isso, obrigada. Beijo, meninas. Foi maravilhoso. Beijo. Beijo a todo Alessandra, mundo que falo tá com nos você. assistindo. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.